Digam visto. Visto. Sim. Green card aprovado. Imagina quantas pessoas devem ligar pra vocês o tempo da minha, cadê meu green card? Cadê meu documento? Cadê não sei o quê? A gente, mas assim, é missão de vida, sabe? Eu não sei os outros advogados, mas pra mim, imigração é propósito. Oi, gente. Hello, casteiros. E aí, como estão? Como é que vocês estão de quinta-feira? Quinta-feira, Chegamos mais gente, cedo hoje. Bem mais cedo. A gente tá, com a agenda, né? O outro da outra semana foi terça, e depois pulou um sábado, depois virou um sábado. Agora virou uma quinta. O nosso relógio biológico tá zoado, né? No Tá caso. lindo, tá tudo maravilhoso. O importante é ter episódio, né? Não? É botar lá o episódio todo domingo sagrado pra vocês. Vai estar ótimo. E hoje a gente tá com uma convidada que a gente já anunciou nas nossas redes sociais. A Andreia, advogada de imigração, gente. Um assunto mais comentado aqui no brasileiro. Tudo é imigração, tudo é imigração. Você tem que falar com a advogada de imigração, tudo gente. tem que Nós falar com trouxemos. Exatamente. Oi, Andreia. Oi, boa noite. Obrigada pelo convite. Obrigada por abrir o espaço. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada por aceitarem minhas crianças, né? Sim, a gente tá com convidados especiais aqui também. Porque eu amo os Estados Unidos, assim, eu acho que eu não voltaria para o Brasil. Mas a gente tem essa dificuldade, né? De não ter família, de às vezes você não tem um ciclo de apoio muito grande. E imprevistos acontecem e aqui a gente tem que assim multitask, né? Tem que se virar. É assim mesmo, como você mesma disse, vida real. É isso aí, bora lá. Real, é o glamour. E Então, agora se vocês ouvirem barulhinhos, são as crianças. São duas lindezas que estão aqui junto com a gente. Vamos então de recadinho. Bom, vamos lá, vou passar o arroba para vocês. Como sempre, vocês podem encontrar a gente no Instagram, no arroba elasnocast. No meu pessoal, Gabriela Sorgon, e o da Bruna, Brubed. E o da nossa advogada, porque ela é nossa agora. Então aqui, custa caro. Vocês encontram ela no Andrade Law Firm. Law é L-A-W. Então é Andrade Law Firm, ok? Tem escritório de advocacia especializada em imigração. É essa a parada deles. Tudo. Todo ou tipo. Delas. É verdade, é uma coisa que a gente não divulga, mas nós somos um escritório owned, operated, só por mulheres. Olha isso, gente. Tem quantas mulheres lá? Somos em 8. 8 mulheres. Uau. A hora que alinha ali todo mundo, né? A TPM deve ser brabo, né? Então, eu tava... Engraçado, assim, eu falei assim... Ela riu de nervoso, porque deve dar Não, mas é porque... Eu comentei isso outro dia. Eu falei, gente, será que tá alinhado? Eu falei assim, quem ficar menstruada primeiro no mês, avisa. A gente bota no quadrinho pra ver se tá todo mundo ficando no mesmo período. Eu sei que eu já tô alinhada com uma. Eu não sei ainda se eu tô alinhada com todas. Elas não ficaram confortáveis de divulgar essa informação. Não, o melhor é que estamos todas confortáveis lá. Realmente, assim, é um ambiente de trabalho incrível. É uma segunda casa, é um lugar que a gente realmente tenta... preza pelo bom relacionamento, preza para as pessoas irem para lá com vontade, sabe? Então, somos uma família. Ai, que gostoso. Tem que ser, né? Porque a casa das 8 mulheres. A casa, exatamente. E aí também, a gente estava conversando, ela faz lives todas as quartas-feiras. Todas as quartas-feiras, de 9h30 às 10h30. Algumas vezes eu levo convidados, algumas vezes eu respondo perguntas da caixinha. Então, quem acompanha os stories, principalmente, sempre tem a oportunidade de responder, de mandar pergunta. E eu sempre respondo. Essa caixinha é bomba, hein? Essa caixinha é bomba. Misericórdia. A gente podia pegar a caixinha dela também para fazer pergunta. A gente pediu para vocês mandarem as perguntas. A gente tem algumas aqui que a gente vai falar para ela daqui a pouco. Então escutem até o final, porque vai ter o momento das perguntinhas, tá? É isso. Então, assim, se vocês quiserem acompanhar, se tiverem dúvidas, interesse de saber sobre imigração, acompanhem o Instagram
da Andrade Law Firm. Isso. Certo? Então vamos lá, vamos atacar agora. Como tudo começou. Faz as perguntinhas de sempre, né? É. Como é que é? Como é que é? Não, você fala de onde veio, o que come. De onde vem, o que comem, como se reproduzem. Como você se reproduz. Ai, do tem que dois se aqui, alimenta. aquelas mentiras. Eu acho que algumas dessas não são apropriadas para todas as audiências, hein? E tem crianças no Fica à recinto. vontade, fica à vontade. Já tem menores. Brincadeirinhas. Você tava falando pra gente aqui agora que você é de Salvador. Sim. O que me assustou muito, porque não tem muito sotaque. Então você tem que contar pra gente aí como é que esse começou? sotaque se perdeu. Pra onde foi? Para onde foi, né? Pra onde foi? Eu nasci em Salvador e fui criada no Mundo. Meu pai trabalhava na empresa que não se pode mais falar o nome, que era o Debrecht. Ixi, eu não sabia. Ficou meio estranho. Virou um tabu. Então eu nasci em Salvador e fui criada no Mundo por conta do trabalho do meu pai, né? Então eu morei no Peru, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Santiago do Chile, Beijing. Voltei para São Paulo. Uau. Morei aqui na Califórnia um tempo e aí depois na verdade eu só comecei a morar na Bahia mesmo com 20 e poucos anos, porque eu tinha vindo para cá para fazer pré-medicina. Medicina. Oi. Veja, geminiana, né? Adapta. Os interesses, eles estão assim all over the place. Tentando se adaptar a algum lugar. Vou ficar aqui, não acho que eu vou ali. Não, acho que eu vou aqui. Aí eu comecei a fazer pré-medicina lá, não me adaptei. Embora eu tivesse morado em muitos lugares, era a primeira vez que eu estava longe da minha família. Então, foi uma adaptação muito mais complicada. E, na época, eu acabei fazendo um intercâmbio com a Universidade Federal da Bahia para fazer medicina mesmo. E aí, quando eu entrei na faculdade de medicina mesmo, eu entendi que eu adorava a ideia de ser médico, mas detestava tudo que eu precisava fazer para ser que o médico faria. Tipo, não podia ver sangue, né? O básico. Os básicos. Não era nem isso, era assim. Assim, né? A zoeira. Era o caminho que a pessoa precisa percorrer para virar médico, é um caminho muito longo. Para minha concepção, ou pelo menos naquele currículo, que hoje já mudou um pouco a faculdade de medicina, mas assim, eu estava estudando os efeitos do não sei o que lá nos camundongos. Eu não quero ver os camundongos, eu quero saber o que acontece com as pessoas. Eu quero saber o que é o final. Exatamente. E aí, nessa transição de fazer esse intercâmbio, eu realmente percebi que não era o que eu queria. E você tinha quantos anos nessa época? 21. Ai, muito nova bem também, né? novinha, também, Mas né? que bom que ela já percebeu, né? Porque tem gente que perde tempo e aí, sei lá, na hora fazendo. Ai, não era isso que eu queria, né? Sim. E aí eu fiquei meio que perdida, sem saber o que eu queria fazer. Porque a minha vida inteira eu falei que eu ia ser médica. E aí abriram os vestibulares, eu prestei... Já tinha... Gente, chega essa hora, eu vou pedir desculpa, porque meus idiomas, eles se confundem. Pode falar, pode misturar, não tem problema. E eu já tinha me inscrito no vestibular para fazer medicina nas principais faculdades de Salvador, e eu falei assim, vou começar a me inscrever em todo o resto. Aí eu fiz vestibular para medicina, fiz vestibular para fisioterapia, fiz vestibular para publicidade. Tudo assim, aleatório. Tipo, onde tinha oportunidade, estava lá. Exatamente. A Andréia estava se inscrevendo. E aí veio uma amiga minha de São Paulo, que é a minha melhor amiga, assim, minha amiga mais antiga, ela era louca por direito, e desde que a gente era pequenininha, ela falava que ia ser advogada. E tinha acabado de abrir as inscrições para foi numa época também que estava abrindo faculdade nos Estados Unidos, sim, a torta e direito, sabe? E tinha acabado de abrir as inscrições para uma outra faculdade, que era uma faculdade nova, mas que era uma faculdade que estava sendo muito boa. Gente, o que ele falou? A Mia tá ocupando todo o telefone. Eu acho que a gente precisa... Mulher, né? É mulher. Não preciso explicar mais nada. Mia, dá licença pro Léo, por favor, filha. Já se adaptaram. Já estou em casa. Tá. O próximo é o Léo que escolhe, tá bom? Bom.
Então, eu tava abrindo faculdades, a torto direito aqui. E essa minha amiga tava em Salvador. E eu falei, minha mãe tava com uma agência de turismo. Falei, vou me inscrever em turismo, né? Minha mãe tem uma agência de turismo. Nossa, publicidade, Meu, as escolhas dela, eu tô aqui, gente, daqui a pouco vai sair, sei lá o quê. Ela fez dança no meio. Daqui a pouco ela fez todas, né? A gente só sabe da advogada, mas ela deve ter feito várias. Aí essa minha amiga que falou, não, que mané é turismo? Você não vai fazer turismo, você vai se inscrever em direito. Só que eu não tenho advogados na minha família. E eu nunca tinha sido exposta ao mundo jurídico. A referência, né? Eu não sabia o que... Pra mim, advogado era aquela coisa de law and order, sabe? Que tava brigando com o juiz, que tava tribunal. E eu não sou uma pessoa confrontacional. Eu não gosto... Eu sei argumentar e adoro uma excelente discussão, né? Mas eu não gosto de briga. Assim, como é que eu vou ser advogado se eu não gosto de brigar? Você tem que impor o teu lado ali e fazer a pessoa aceitar o teu lado. Aí ela, não, tem muito mais do que isso, porque tem uma parte de direito que é isso, que é aquilo que é... E você não sabe o que você quer, então você vai fazer direito, pronto, acabou. E é isso. Minha amiga, né? Eu falei, então tá, então eu vou botar direito... Que no Brasil ainda tinha aquela coisa de opção de direito, de matutino ou noturno. Sim. Falei, então eu vou botar direito matutino e vou botar turismo noturno. Ela disse, não vai botar turismo em lugar nenhum. Aliás, você vai botar o turismo... Naquele lugar. Você vai fazer direito de manhã e de noite. E juro que eu me inscrevi falando assim, eu não vou passar mesmo, então... Porque direito era um curso mais difícil. Vou fazer, então. E aí eu passei. Não, né? Aí do nada passei, putz, e agora? Aí eu passei em direito e em publicidade. E aí eu falei, vou fazer publicidade, muito mais minha cara. Aí minha mãe começou... Publicidade, você vai morrer de fome, porque isso não é profissão, porque não... Sempre teve isso. Vou fazer Já os dois. tava na dúvida, né? Vamos fazer... Aí eu falei assim, vou fazer os dois, então, porque teve uma época que tava na moda isso no Brasil, não sei se tá ainda, que a pessoa fazia um curso de manhã e outro de noite. Aproveita as Mas você passou na faculdade pública? Não, a faculdade... na pública eu tinha me inscrito para medicina, então né? Porque eu nem passei, nem era tinha o mais interesse em concorrido passar. também, né? Na verdade, eu conheço gente que faz, tipo, contabilidade de manhã e administração de noite, porque passou nas duas públicas. Eu falei, vocês estão malucos, vocês estão malucos. Não dá. Tudo doido. Mas você pode fazer 30 cursos de faculdade no Brasil, não chega a o desempenho e o comprometimento que você tem que fazer na faculdade aqui nos Estados Unidos. É muito interessante. É mais puxado aqui, né? É engraçado, é interessante porque é um conceito diferente de aula, né? Então, você às vezes olha uma grade de uma universidade americana e você fala, você só tem 4 aulas no semestre, que fácil. Não, mas você passa 20% na sala e 80% se você não... lá fora você bomba. Não é nem que bom, porque é muito difícil você reprovar, eu acho, uma faculdade americana, mas você não consegue as notas. E aí, aqui nos Estados Unidos, tudo é nota. É tudo nota, você ser os top 10 da sala, ou ter um GPA acima de não sei quanto e tal. Então, aí eu falei assim, vou fazer as duas. Aí meu pai, que entrou na história, e falou assim, mas de jeito nenhum. O teu pai, perdão, você pode falar o que ele é? Meu pai é engenheiro. Ele faleceu. Vai fazer 3 anos agora em agosto. Ele era engenheiro civil da Odebrecht. Ok. E engenharia, pra você, nunca... Não, sem longe. condições. Números. A cara dela passou longe. Eu fiz um teste vocacional que falou que eu tinha vocação, não sei porquê, pra física, mas eu acho que eram os conceitos abstratos de física. Fora da caixinha, né? Tava mais pra esotérico do que... Eu assim, não tô entendendo, moça. E aí ele entrou na jogada. Aí ele entrou na jogada e ele falou, não, você tem que escolher alguma coisa. E minha mãe, naquela, direito. E assim, é bem vista, né? Nossa, minha filha é advogada, né? Tem uma coisa, né, do status. Não é publicitária, né? Infelizmente, hoje em dia já mudou muito, né? Mudou muito. Essa mas galera é aquela de marketing, profissão mais tradicional, né? Sim. E, enfim, aí eu fiz um acordo com ela, que ela nem deve lembrar. Mas eu fiz um acordo, eu falei assim, mãe, já que eu não sei o que eu quero, que era verdade, eu vou fazer direito 1 ano. Se eu gostar, eu fico. Se eu não gostar, você deixa eu mudar porque eu quiser e você não reclama. Como eu faço com meus filhos, combinado? Combinadinho. Essa frase é de tamo ali, ó, tamo ali. E ela, não, tudo bem. E realmente eu me encantei pelo direito, me apaixonei, eu entendi que tinham diversos segmentos, que você podia ajudar. Me encantei com aquele mundo. E aí eu concluí. Sim. Me formei em 2006.
2007, eu acho. 2006, 2007. Comecei a estagiar desde cedo, estagiava num dos maiores escritórios de advocacia da Bahia. E saí de lá para montar o meu próprio escritório um tempo. Empreendi em outros segmentos e aí cansei de Salvador. Mas se apaixonou pelo direito. Não, era assim, Se encontrou mesmo. Eu me encontrei naquela profissão, né? E aí o que eu fazia na época era eu ajudava investidores estrangeiros a irem para o Brasil. Então, encontrar investimentos pequenos, geralmente imobiliários, mas investimentos que possibilitassem... O que eu faço hoje, né? Meio que imigração, mas sem ser imigração. E investimentos que possibilitassem que eles ficassem no Brasil, que eles desenvolvessem negócios lá. E foi isso que eu fiz. E aí, chegou uma hora que, para mim, eu cansei daquele ambiente, daquele lugar, sabe? Eu queria buscar novos horizontes. Sim. E eu comecei a pesquisar de sair de Salvador, talvez ir para São Paulo, talvez ir para o Canadá, e ir para qualquer canto. Já tinha chegado no limite do céu do local. Eu acho que aí eu já tinha 12 anos na Bahia. Então, assim, uma pessoa que muda de 3 em 3 anos a vida inteira... Você tinha voltado, foi a última vez que voltou para lá, isso? Não. De ficar sempre viajando. Então, assim, eu fui mudando, né, naqueles lugares todos com os meus pais. Aí, quando eu tive 18 anos, eu vim para os Estados Unidos, comecei a faculdade para medicina aqui. Não deu certo, não gostei, não me adaptei, enfim. Aí eu voltei para a Bahia com 21, aí fiquei na Bahia de 21 até 33 anos. Ah, entendi. Então, eu acho que eu tava com aquele meio que um etinho, assim. Ai, cansada. Já deu. Tá faltando mudar de lugar. Ainda mais ela, né? E eu acho que, assim, de 3 a 5 anos, eu sempre me dava uns repentes, assim, sabe? Eu não aguento mais e tal. Passou isso? Menina, eu vim pra cá e, por enquanto, tá na mesma pegada. Tá sim. Mas eu falei pra ela também esses dias, eu falei, eu tenho um ciclo de 2 anos. Quando passa de 2 anos, alguma coisa, eu preciso, tipo, mudar. Eu falei que ela nem pode que ter um bebê. Não, o bebê vai mudar bastante. Eu acho que vai mudar bastante. Aí a cada 1 ano muda bastante de novo. No caso do Léo, de 6 em 6 meses ele tem uns saltos. Ai, senhor. Uma ruptura de personalidade. Mas porque ele é escorpião. Deixa eu mudar de cabelo. Eu preciso saber disso. Não, gente, eu juro que tem de 6 em 6 meses ele vai dormir um menino e acorda outro. Eu falo, meu filho, tudo que dava certo ontem. Hoje não dá mais. Hoje não dá mais. Não dá mais. Ixi. E aí, enfim, vou sair daqui. E sempre eu queria sair e acabava que tinha alguma coisa que me prendia, eu não saía. Mas aí eu falei assim, vou sair e comecei a pesquisar isso. Tava num momento muito complicado da minha vida, de tudo, assim. Eu tava muito bem no escritório, mas sabe quando você não tá bem? Vida pessoal, assim. Por dentro e tal. E a história longa, né, que vocês querem. E aí... E pode pôr o pi no meio, se quiser. Gostamos de detalhes obscuros. Aí vocês vão adorar essa história, então. E aí, um dia, não sei por que cargas d'água, eu tive um sonho que era o meu atual marido e os 2 melhores amigos me visitando na Bahia. E eu acordei desse sonho... Sabe quando você fala assim, por que eu sonhei com essas pessoas? Eu não falo com essas pessoas há 17 anos. Eu não sei onde elas estão. Eu não sei nem se elas são minhas amigas no Facebook. Peraí que eu fiquei perdido. Teu atual marido, você já conhecia ele antes? Já conhecia. Entendi. Tá. Ele veio a ser seu marido depois. Você conheceu quando você veio pra medicina? Eu conheci na China. Ele foi meu colega. Meu Deus! Tá vendo? E nada por acaso? Eu falo, nada por acaso. Você foi lá parar na China por quê? Tem uma razão, pra conhecer o marido. A gente foi colega de sala no sophomore year do high school na China. E não teve nada. Mas conheceu. Mas conheci. Aí ele disse que eu era a brasileira que intimidava os meninos, porque eu só namorava meninos mais velhos. E eu falo que ele tava com os cool kids, que eram os americanos lá, não sei o que, sabe? Mas assim, a gente se conhecia e tal, mas... Nada. Enfim, nada. Sim. E aí eu sonhei com essas criaturas. E do nada. Do nada, do além, não sei de já onde aconteceu veio com essas isso. coisas comigo com sonho e acontece as coisas. Eu falo, ok. Então, aí eu falei assim, não, cadê esse povo, né? Como é que pode sonhar com uma pessoa assim? Aí, na verdade, eu tinha mais proximidade com o melhor amigo dele, Cameron. Aí eu fui procurar o Cameron
e vi que ele tinha casado, tinha 2 anos, com uma menina que, inclusive, tinha ido no mesmo high school que a gente. Que legal, que bonitinho. Aí, o Brian, Brian é meu marido, praticamente não usava Facebook, e o Josh, que é o irmão do Cameron, também melhor amigo dele, piorou. Aí eu falei, Mas aonde que tá o Brian? Não, na verdade, assim, como eu tinha mais contato com o Cameron, foi mais assim, o primeiro que eu achei estranho. Os 3 sempre viviam juntos na escola, né? Mas o Cameron, que seria quem eu entraria em contato, o primeiro tinha acabado de casar. E eu falei assim, nossa, negócio estranho, né? A pessoa some 17 anos do nada surge e manda uma mensagem, isso aí com você, que ridículo. Como é que eu vou contar agora? Como é que eu vou falar com ele? Assim, não existe. Mas aquilo... Eu sonhei com o Brian, não foi você, desculpa. Não, assim, veio, chegou. Falou do nome do pai, ó. Aí, enfim... Não quis mandar mensagem, porque achei que era inappropriate. Porque o rapaz, sabe, ia ficar parecendo, sei lá, pelo menos na minha... recém-casado também, né? Recém-casado, enfim. Mas aquele negócio me incomodou. E eu passei 3 anos o quê, menino? 3 dias pensando... Eu ia falar, pelo amor de Deus, 3 anos. Esperou muito tempo. Meu Deus do céu. Aí eu passei 3 dias só com aquilo na cabeça. Nossa, que esquisito, que esquisito, que esquisito. Eu falei, sabe o que mais? Vou mandar... Vou mandar mensagem. Aí falei, olha, I know weirder things have happened, mas que esquisito, que estranho, que coincidência, não sei porquê, mas eu vi que você tá casado, que legal, sua esposa é linda. E aí eu mandei a mensagem pra ele e, por coincidência, ele tava com o tempo livre nas mãos dele, a esposa dele tava indo viajar e falou que ele tinha que entrar no Facebook de todo jeito, porque ele não era de usar Facebook também. E a gente começou a conversar. E aí ele tava bored lá, eu tava num momento esquisito da minha vida aqui. E a gente começou a conversar. E ele começou a falar de mim pro Brian e do Brian pra mim. E isso ficou... Acho que despertou curiosidade nos dois, obviamente. Como ela tá, depois de tantos anos. Exatamente. Assim. E aí, no dia do aniversário do Brian, que é dia 2 de agosto, eu mandei uma mensagem seca no Facebook. Eu vi que ele não ficava lá, eu mandei Happy Birthday. Aí ele mandou uma carta, assim. Não sei o que, só tava esperando. Eu tava esperando ela dar se ela mandasse um ponto, ele ia mandar a carta igual. E aí ele mandou, e aí eu digo que nosso relacionamento ele evoluiu nas redes sociais, sabe? Tipo, a gente saiu do Facebook pro Skype, pro WhatsApp. E aí eu vim pra passar 2 semanas, passei 2 meses. Foi bom. Aí ele foi pro Brasil. Conteúdo explícito, lembra? Não, é que eu falei dessa Marisa, veio uma amiga minha que eu conheci aqui. Ela conheceu o esposo dela pelo Facebook. Eles começaram a bater papo realmente pelo Facebook. Aí a história é meio parecida. Aí já é uma... Porque a gente pelo menos se conhecia antes. Então não é uma pessoa estranha. Você sabia o background da pessoa, você sabe... Conhecia mais ou menos a família, enfim. Sim. Mas, na verdade, vocês começaram a se conhecer adulto, né? Porque dá uma diferença grande você se conhecer de adolescente. E aí, depois, adulto, você estava com 30 e poucos anos já. É outra pessoa já. Completamente. E eu acho, assim, que o nosso relacionamento deu muito certo. E a velocidade que ele aconteceu foi porque, assim... quando você namora e você tem a possibilidade do contato físico, principalmente no começo, a gente fala pouco, né? Aproveitam, né? Não vou perder tempo pra conversando. E aí, quando você conhece uma pessoa que você tem uma afinidade com ela, e você não pode ter esse contato físico, mas vocês querem hang out, você fala. Sim. E foram muitos meses... Conheci, falando, sabe? Conectando novamente, vamos dizer assim, né? Na verdade, conhecendo aquela pessoa que estava ali anos depois, que já viveu um monte de coisas, já teve várias experiências e tal. Mas por isso que eu falo de se conhecer de novo, assim. Eu acho que além disso, como a gente queria ficar conversando, começou, tipo assim, se você fosse casar, quais seriam as cores do seu casamento, sabe? Então, qual é a sua cor favorita? Que você acha desse tipo de... Era assim, porque tinha que inventar a conversa. A gente passava, 2 horas se falando todos os dias durante alguns meses. Então, assim,
Não era só uma conversinha. Não era, tipo, ei, tudo bem. Como a gente queria continuar, vamos assim, juntos, Sim. era esse tipo de conversa. Aí foi aumentando aí cada vez mais a vontade de ficar junto. Exatamente. Aí eu falei, talvez tenha que dar um bip aqui. Aí, depois de um tempo conversando, né, eu virei pra ele e falei, mãe, não escuta, tá? Que minha mãe achou que eu vim ainda como amiga dele. Não foi, mãe, sorry. Eu virei pra ele e falei assim, olha, eu tenho 33 anos, eu tenho 1 ano pra conhecer o homem da minha vida, me apaixonar, casar e ter filho. E ele falou, eu tô pronto pra casar também. Ai, que lindo! Nossa, que bom que ele falou. Gente de porque Deus. é tão difícil, Você foi corajosa, né? de falar, tipo assim, não, vou falar. Mas sabe o que é? Eu já tava, eu não sei. Não, você não tem nada a perder, gente. Não, tem que ter... Não, mas você não ficou com aquele friozinho na barriga, assim, de tipo assim, e se ele falar que não quer casar ainda? Não, porque assim, eu tava... Eu já tava cansada da cultura brasileira de relacionamento. Sim. Chega um momento que todo mundo fica. E eu já tava cansada daquela coisa de relacionamentos superficiais. E eu já tava cansada do joguinho. Do mimimi, do joguinho. Então era assim, meu amigo, quer passar uma noite? Fala na minha cara que quer passar uma noite, que eu sou adulto o suficiente pra saber se eu quero ou não. E a gente segue em frente ou não. Que é um relacionamento, a gente fala que é um relacionamento e a gente investe nisso. Não fica ai, porque não sei quem, porque, eu não quero, não posso fazer isso, porque se eu me comprometer, vai que a pessoa faz aquilo, e aí eu sou, sabe, não tava mais paciência para aquilo. Então foi muito objetiva. Claro, claro. E aí quando ele falou aquilo, ainda foi meio que no início, então foi muito assim, que bonitinho. E aí eu falei, pronto, então quando a gente se encontrar, se rolar química, tá certo. Ele falou, tá certo, então. É isso aí. Mas eu acho que a gente chega numa época da vida que a gente tem maturidade suficiente pra falar, é isso que você quer mesmo? Senão, tu já não vão perder mais tempo. Tem muita coisa que perde tempo e fica enrolando. Gente, joga real. Gosta. Não gosta? Tchau e benção. Próximo. E eu acho assim que normalizar essa questão dos desejos, entendeu? Se você não tá afim de um relacionamento, mas você tá... Com vontade, só de vontade? Você tem uma atração pela pessoa, você quer ter aquele momento com a pessoa, joga limpo, sabe? Pra que vai mentir, tentar envolver, fazer que a pessoa acredite, sabe? Porque todo mundo tem que ser adulto. Chega uma hora que você tem que ser adulto e você tem que saber escolher isso. De toda forma, sempre mudando os assuntos. Aí eu vim, ia passar 2 semanas, ele pediu pra eu passar 2 meses. Quando eu cheguei aqui, a gente basicamente já sabia que ia casar, mas ele queria... Eu fiquei 2 meses porque eu cheguei em outubro e em novembro é Thanksgiving. E ele falou pra mim, olha, eu sei que você é a mulher da minha vida, mas eu gostaria que minha família te conhecesse. E vai ter o Thanksgiving, e aí vai ter a minha irmã, vai ter a minha mãe. Ele tem 2 irmãs, mas aí o Thanksgiving ia ser na casa de uma das irmãs e os pais dele iriam. E aí ele queria que a gente se conhecesse. E aí eu voltei no Brasil no início de dezembro e ele foi para passar o Réveillon. Aí conhecer minha família e... Ai, tão bonitinho. E aí pedi pros meus pais autorização para pedir minha mão em casamento. Ai, que bonitinho. Aí o legal foi que eu que traduzi, né? Ele falando, sim, ele está me pedindo em casamento. Sim, pai, é isso mesmo. Pai, você não tá vendo que eu tô chorando, pai? O que você acha que ele tá falando? Ele falou outras coisas, mas você não traduzia o que ele falava, enfim. Não, mas foi muito engraçado, porque na verdade, assim, o pedido não é o pedido de casamento. Sim. Ele pede autorização para pedir em casamento. Sim. Eu tive que explicar isso. Meus pais ficaram muito confusos. Mas ele te pediu em casamento ou não te pediu em casamento? Não, ele pediu autorização só. Não, pai. E meu pai vai elaborar ainda o pedido, calma. E aí meu pai era super ansioso, então, tipo... O Brian tava querendo esperar um momento para falar, né? Aí, antes mesmo de começar o jantar... Meu pai, sim, então, Brian, você quer me falar alguma coisa? Já intimou. Ai, meu Deus. Seu pai falava inglês já? Ele falava, mas ele preferia falar em português. Porque eu falei, né, foi para outros lugares, eu já imaginei. E a casa dos meus pais muito cheia, né, no final do ano, então, minha mãe, eles ficavam, e aí? Ele vai pedir quando? Ele vai falar quando?
E ele com vergonha. Não, isso foi sem ele nem saber, né? Minha mãe a casa com 30 pessoas, você quer que ele tenha uma conversa dessa com vocês? Isso pra ele é importante. Eu vou expulsar todo mundo de casa. Você quer que vai... O jantar hoje vai ser pra... desculpa, não pode bater nas coisas. Vai ser pro André e pro Brian, não quero ninguém aqui em casa. Pode ir todo mundo embora. Puxa o carro. Foi. Tá ansioso. Aí foi. Aí pronto, aí ele voltou, eu fiquei no Brasil. E aí eu acho que eu fui uma vez e voltei. E aí na terceira... eu não lembro exatamente. Não, foi isso. Eu fui uma vez e voltei. E aí na terceira vez que eu fui... Que você veio. Você que eu pra vim. cá. É isso. É porque na minha Vai história eu tô no Brasil. Sim. Então eu vim 2 semanas, passei 2 meses, voltei pro Brasil. Vim de novo e voltei de novo, que eu tinha uma audiência, cara, advogado, então ainda tinha pauta de audiência, essas coisas. Aí, na última vez que eu vim, que foi em fevereiro, me levaram pra salinha. Isso é Ai, gostoso. Conte, pode contar. Porque faz parte do imigração. Exatamente. Foi muito... Você voltou. Peraí, moça. Exatamente. Bom, enfim, aí ele tava... Eu vou contar da salinha, eu volto pra salinha. Mas aí eu cheguei, consegui, né, entrar, me deixaram entrar. E ele tinha acabado de reformar um quarto na casa dele. E aí eu cheguei na casa, você não quer ver o quarto? Eu falei, quero. Mas já pro quarto? Calma, é reforma ainda, vai, de detalhe. Aí quando eu entrei no quarto, ele tinha escrito, pintado com as cores lilás e cinza, que eram as cores que a gente já sabia que seriam as cores do nosso casamento. Que lindo. Em português, Andréa, você quer casar comigo? Ai, que bonitinho. Aí tinha pétalas de rosas, e eu sou a maluca do balão helium, né? Adoro aquele balão. Ama. Aí tinha uns 30 balões de cores lilás e cinza. E aí ele ajoelhou, aí pediu casamento. Ai, eu não que sabia se chorava, se ela bonitinho. só subia, se Você chegava tirou pra minha foto, mãe. tirou foto, tem essa Tenho. recordação, claro. Tenho. Vou mandar pra vocês depois, a gente... Tem, a gente posta. E aí foi isso, e aí começou minha nova jornada, né? Sim. Porque foi uma das conversas muito claras que a gente teve e muito organizadas, foi de que eu não ia conseguir trabalhar quando eu chegasse aqui e não ia conseguir exercer a profissão de direito e, ponto 1, se ele estava disposto, se poderia assumir essa responsabilidade financeira, né? Sim. Durante um tempo. E como é que a gente seguiria adiante dali. E aí, ele foi super... super legal comigo. Compreensivo. Não, ele sabia, né? Ele sabia, ele estava assumindo, né? Claro. O começo de uma família. E aí ele falou assim, André, você não precisa voltar a fazer direito. Você pode fazer outra coisa. Tudo que você quiser, você pode recomeçar. Aí eu falei assim, não, eu tenho uma paixão pelo direito, eu vou voltar a fazer direito. E aí eu comecei a procurar programas que eu pudesse usar os créditos, talvez, da minha faculdade do Brasil para poder usar aqui nos Estados Unidos. E aí a faculdade de Direito nos Estados Unidos, ela é um graduate program. Então a pessoa faz o curso de 4 anos, que é o undergraduate, você faz uma prova que chama o LSAT, que é tipo um vestibular, e aí você faz os seus applications para o direito, que ele chama de Juris Doctor, que é um período de 3 anos. E aí eu vim para Arizona, que você me perguntou, você não tá se coçando? Porque eu falei que eu ficava na mesma pegada. Sim. Que a gente continua mudando. Sim. Então, primeiro você chegou aqui... Eu cheguei no Arizona, que ele morava no Arizona. Claro, ok. Aí a gente encontrou uma das faculdades, eu fui aceita nas duas estaduais de lá, e porque elas tinham um programa que chama Advanced JD. Okay. E esse programa, eles pegam os seus 5 anos de universidade de direito e eles te dão de 1 ano de crédito da faculdade. E o bacana é que você não precisa fazer o LSAT, que dizem que é super difícil, e você sai da faculdade como se você tivesse feito os 3 anos, que é o Juris Doctor. Interessante. Aí, nossa, as histórias longas são muito longas, tá? Mas aí, o que aconteceu? Eu passei... E eu ia voltar para o Brasil, que eu não tinha casado ainda com ele. Eu ia voltar para fazer o visto de estudante, para voltar com visto de estudante para começar a aula. E naquela semana,
o sistema de emissão de vistos americanos no mundo inteiro crashed. Putz. Aí eu não consegui começar com todo mundo e comecei no semestre seguinte. Casei, comecei a questão do processo do Green Card e tal. E aí, quando eu terminei o segundo semestre, ele recebeu a proposta de mudar para o Texas, em Austin. Amo o Texas, eu morei no Texas. Você morou lá? Em Houston. Foi? Na verdade, Sugarland. E aí eu estudava em Houston, né? Eu ia todo dia pra Houston, voltava. Eu amo Texas. Meu marido é do Texas também. É? Então, Texas no meu coração, mas tô aqui na Flórida porque ele gosta da Flórida. Um dia, quem sabe? Mas a Flórida aqui, ó, tem não, uma agora razão. você não pode mais, querida, Não sorry. pode, sou sorry. Já deu. Vai não. Vai não. Aí foi pro Texas. Aí a gente foi pro Texas, aí quando chegou no Texas, como era um Advanced JD, e essas jurisdições são muito estaduais, não tem esse mesmo programa no Texas. Aí no Texas, ou eu voltaria a fazer do começo o JD de 3 anos, ou eu faria um LLM, que é o mestrado, porque no Texas, o mestrado, ele autoriza você a fazer o exame da ordem daqui. No Arizona, o mestrado não autorizava fazer o exame da ordem. É doido isso, né? Cada estado é uma coisa, gente. É uma coisa que a gente sempre explica. Aqui são realmente Estados Unidos. Eles têm as legislações diferentes. É toda uma regrinha. Então, assim, depende do estado que você for. Quem quer ser advogado aqui, você tem que pensar em tudo isso. Tem Depende que do pensar. estado que você vai ter um processo diferente. Exatamente. Aí, enfim, aí a gente decidiu que seria melhor. Porque a gente até pensou, você termina o JD, eu moro aqui, e a gente fica indo e vindo e tal. E a gente fala assim, poxa, a gente acabou de casar. Demorou 33 anos pra eu te achar. Você acha que eu vou ficar morando separado? Você é doido? Não. Aí eu esperei 1 ano no Texas para poder a gente ser resident, porque quando você tem o green card, quando você é national americano, se você for residente de um estado e fizer uma faculdade estadual, você tem uma mensalidade muito mais barata. Sim. E aí eu passei na UT, que é uma das top 15 universidades de direito dos Estados Unidos. E por algum motivo, direito, as faculdades mega não são top 10, são as top 15. Então, coisas do mundo jurídico. Concluí a faculdade, fiz o bar, passei o bar. E aí foi super difícil para eu conseguir o meu primeiro emprego. Porque no Texas era muito novo essa questão do advogado estrangeiro fazer um mestrado e conseguir e ter a possibilidade de ter o bar, né? Então eles não entendiam assim muito como que funcionava. No direito é muito importante os seus estágios. Então, como o LLM é um programa de 1 ano e os estágios aqui eles só acontecem nas férias, eu não tive essa oportunidade, enfim. Então, mas aí para contratar, eles não olham só o bar, então, eles olham tudo. Eles olham tudo, eles olham só... Essa importância lá das notas o seu primeiro... Suas notas vão ser importantes para o seu primeiro emprego. Depois disso, não mais. Tá. Mas, assim, eles olham suas notas, qual foi seu curso, qual foi sua concentração no direito, que o direito aqui não é como no Brasil, ou pelo menos como era, que você realmente sabia de tudo um pouco. Você direciona o seu estudo no direito aqui. E aí foi super difícil para arrumar esse primeiro emprego, mas eu consegui entrar num escritório de personal injury, que são aquelas lesões de acidentes automobilísticos. Você vê as placas aqui. Exatamente. Morgan da vida. Exatamente. Inclusive, até fazer um comentário. O meu pai, ele comentou comigo que em Washington, acho que é Washington, DC, não tem essas placas. Que aparentemente é alguma coisa da Flórida que acontece muito, porque ele disse que lá não tem essas placas de advogado, que a gente tem um monte aqui. Não viu nenhuma lá. Pode ser regras também do no estado. Texas tem. No Texas todos os lugares que eu fui tinha. Às vezes talvez não seja só de advogados, talvez seja alguma regra de evitar a poluição visual, entende? Aí não tem billboards in general, eu acho. Isso tem em São Paulo, não pode, né? Não pode ter mais outdoor em São Paulo. Tem umas regras lá, enfim. Eu achei que era alguma coisa a ver assim. Mas aqui realmente é maior, né? Você parar pra pensar. As questões de acidentes, de veículos. Não, então, a gente achou justamente que não era uma coisa assim que acontecia da pessoa entrar com um processo, sabe? De injury, ou alguma coisa assim. Enfim, aí eu comecei lá e aí,
quando eu estava começando a entender o processo, gostar do processo, nós fomos transferidos para a Flórida. Que bom, né? Que bom. Não, ainda bem. Aí eu falei assim, não, eu cansei de recomeçar. Ou eu arrumo uma carreira da minha vida, ou eu vou ser CEO da minha casa, sabe? Sim, uma nômade, verdadeira nômade. CEO da minha casa. Se é pra ser alguma coisa do lar, é pra Chief Executive Officer. Pronto. Mas vocês vieram pra cá quando? Que ano que foi isso? A gente chegou aqui em 2019. Aí eu cheguei... E assim, o difícil de mudar... Em qualquer lugar, né, tem o tempo de ajuste. Mas principalmente aqui nos Estados Unidos, é que você realmente não conhece ninguém. E você não ninguém tem mesmo. ninguém pra... Peraí, você já tinha o Léo quando você chegou aqui. Então, quando eu cheguei aqui, a Mia estava com 3 meses. Eles nasceram lá, Eles nasceram no Texas. Ai, que delícia! E o Léo tava com 2 anos. É porque eu tentei cortar a história. Quando eu descobri que eu... Não, mas daqui piora mais ainda, você não conhecia ninguém. Porque você já tinha criança já. Pois é. Não, mas é porque eu não contei, a parte que eu não contei foi quando eu comecei o LLM, eu tava 8 meses grávida. Você ainda acabou ali, não procura, tava grávida. Eu tava 8 meses grávida e 20 dias antes de parir o Léo, eu quebrei o tornozelo. Foi incrível. Novo? A gente conheceu ela com o pé quebrado, ela quebrou. Ou seja, ela já tinha quebrado antes. Ali foi tornozelo, são partes diferentes do corpo que eu quero. Você contou pro teu médico aqui recente que você já quebrou o tornozelo? Eita, então você tava grávida com o tornozelo quebrado. Nossa, fazendo faculdade, tudo foi incrível. Que ótimo, ainda sozinha, sem conhecer legal. Ninguém. Não, lá tinha até alguns amigos, vai. Não, lá, e assim, quando eu tava fazendo o meu mestrado, minha sogra e minha mãe foram anjos. Minha mãe ficou um tempão comigo, e quando minha mãe precisou voltar pro Brasil, minha sogra se mudou com a gente. E senão não teria como eu ter conseguido fazer isso tudo. Tudo junto. Enfim, aí quando eu cheguei, ela tava com 3 meses, o Léo tava com 2 anos e meio. E aí eu tirei 1 ano pra eu criar de novo. E alocar, né? Porque é tudo assim. Você chega aqui, eu tenho 2 cachorros também. Aí você chega aqui e você tem que encontrar quem vai poder te ajudar como babá no dia que você não puder, que você precisar fazer alguma coisa. Achar o pet sitter, descobrir, sabe? Você tem que criar um ciclo rede de apoio, né? Aí pronto, aí quando deu 2020, eu falei, agora é minha vez. Mas já tava na pandemia, né? Antes, foi logo no início. 2020, março, quando virou o ano. Aí você falou, não, tá de sacanagem. Mas foi antes da pandemia que eu voltei. Quando virou o ano, eu tava fazendo as minhas resoluções do ano novo. E uma delas era me aproximar de Deus. E a segunda era encontrar uma carreira. E eu comecei a mandar currículo. E eu aí eu vi um anúncio para o Catholic Charities Organization, na área de imigração. E eu falei assim, eu não tenho não tenho contato com imigração, mas eu queria uma carreira e me aproximar de Deus. As duas coisas. Tudo junto. Eu falei, deixa eu mandar meu resume e vamos ver o que acontece. Com 4 horas elas me ligaram. Você pode vir para a entrevista hoje. Aí eu respirei fundo. Vamos lá. Aí, não, hoje não dava, mas eu fui no dia seguinte. E quando eu cheguei na porta da entrevista, eu falei com Deus de novo. Eu falei assim, olha, eu quero muito esse emprego. Porque eu vou te dizer, ser stay at home mom, ser CEO do Olá, foi o trabalho mais difícil que eu já fiz na minha vida. Eu falei assim, eu quero muito esse emprego, mas tem que ser da sua vontade. Aí eu entrei, fiz a entrevista, foi incrível, maravilhoso, eu gostei de todo mundo, eu entrevistei bem. E aí, quando eu saí da entrevista, meu marido, minha mãe que estava aqui, me perguntaram, e aí? Eu falei, não, foi incrível, foi maravilhoso, mas eu não sou o right fit, porque eles precisam. Você está exagerando? Eu falei assim, não, você vai ver, eles infelizmente, não vão me chamar. E aí, a advogada que me entrevistou, que era supervisora de lá, brasileira também, ela me ligou e falou, olha, você já deve ter recebido um e-mail dizendo que realmente você não é o right fit, porque embora você tenha experiência de personal injury, você não chegou aí para corte. E o que a gente precisa é de alguém que tenha experiência com corte. Mas eu tenho uma amiga que ela tem um escritório de imigração boutique, e se você ainda quiser e estiver procurando emprego, eu acho que você seria um right fit lá.
E aí foi assim que eu fui fazer a entrevista no Andrade Law Firm. Uma coisa foi ligando a outra. E aí eu conversei com a doutora Marcela Andrade, que é a sócia fundadora do escritório. E é engraçado que é Andrade, Andréa, Ai, todo mundo pergunta, você é Andrade? O A é do seu nome? Pode ser também, vai. Agora é um pouquinho. Adotei. E aí eu fui fazer entrevista. E aí pronto, aí eu comecei a trabalhar lá dia 28 de janeiro. Não, foi um ano incrível 2020 pra mim, porque assim, foram as 3 metas que eu botei nas resolutions, eu cumpri. Eu completei uma maratona, eu comecei uma carreira. E você aproximou de Deus. Exatamente. E aí eu comecei a trabalhar em janeiro, e aí em março bateu a pandemia. Ai, caramba. E aí, mas a direito era essential working, né? Sim. Então... não para, né? É que nem contabilidade também foi. Acho que no início da pandemia, a maioria dos negócios tiveram uma redução de movimento muito grande, né? Sim. Então, a gente reduziu as horas de todo mundo para poder enxugar. Mas a gente cresceu durante a pandemia. E aí, no segundo ano, já eu me tornei sócia do Andrade Law Firm. Então hoje o A é um pedaço meu. Era o que você queria, né? A carreira. Andrade, Andréa. E tem sido uma jornada incrível, porque assim, na imigração, eu tinha já a paixão pelo direito, mas na imigração eu encontrei missão e propósito de vida, sabe? Porque, primeiro que a gratificação de fazer parte do sonho em um projeto de futuro de uma pessoa, de uma família, é uma coisa que não tem preço. E isso acho que está totalmente ligado a Deus mesmo, né? Exatamente, sim, não tem preço. E, por outro lado, você percebeu quantas pessoas são lesadas pela falta de informação em processos super simples, é de partir o coração. Então, à medida que eu fui vendo isso, eu falei assim, não, eu preciso levar a informação correta para o público. As pessoas precisam entender que, por mais simples que seja um pedido de extensão de visto de turista, se for mal feito, ela perde status. E se ela perde status, ela dificulta muito a vida dela aqui nos Estados Unidos sem necessidade. Então, eu atendi pessoas que eram elegíveis para vistos como um EB2NW, que é um visto que leva green card, que é um visto mais complexo, que eu não tinha como ajudar, porque quando foi fazer a extensão do B2, contratou minha tia da esquina, né? Minha tia da esquina não respondeu o pedido de mais evidências, ele nem sabia que tinha tido um pedido de mais evidências e ficou sem status e agora perdeu a oportunidade. Né? Então, com isso, assim... Ou, por exemplo, pessoas que acham que porque casaram com um americano ou americana, né? Porque violência doméstica, ela ocorre dos dois lados. Ela precisa ficar... Por causa do Johnny Depp, né? Acontece dos dois lados, sim, gente. Então, as pessoas acham que elas têm que ficar refém daquele relacionamento para poder ir para uma entrevista de green card. E não tem, porque você tem um processo que é um processo de violência doméstica que te leva o green card. Ou, se não, uma pessoa que realmente veio do Brasil... Existe um conceito, que eu não sei de onde surgiu, que brasileiro não pode aplicar para asilo, ou que asilo para brasileiro não funciona. Porque as pessoas vinculam muito asilo à política. E realmente no Brasil... Agora dizem que até tá, né? Mais conflituoso essa questão. Mas que no Brasil você não tem esses conflitos políticos a ponto de justificar um asilo. Mas o asilo não é só isso. E existem pessoas que têm pleitos fortes de asilo que perdem a oportunidade porque não foram falar com ou porque não foi falar com o advogado. Ou porque assistiu todos os vídeos do YouTube, mas nunca pagou uma consulta, sabe? Então, eu sempre tento, sabe, levar a informação correta. Toda consulta que eu faço, mesmo que eu acho que eu não posso ajudar, ou mesmo que eu acho que a pessoa não é elegível, eu tento passar para ela o máximo de informações para que ela possa tomar uma decisão pautada em fatos, mesmo que não me contrate, sabe? Sei lá, não fui com a cara, não gostei do... Enfim, por ele. Mas dá o norte, né? Mas não olha, escuro. Exatamente, você é isso e isso e isso. Sim. Você precisa sair daqui entendendo
XYZ para você poder tomar uma decisão pautada em fatos e assumir as consequências dessa decisão, né? Então, para mim, realmente, imigração é propósito de vida, é missão. Eu tenho, assim, desejo ardente de ajudar as pessoas. Todo mundo que me chama para qualquer lugar para falar, eu vou, eu converso, eu dou o melhor de mim. Eu dou, assim, a pessoa, doutora, eu queria saber. Dentro das minhas possibilidades, eu sempre vou tentar o máximo possível difundir essa informação. Você não guarda a informação, né? Tem advogado que guarda a informação ali. Que depende também dos casos, né? Assim, também. Eu não vou ensinar a pessoa a fazer o processo, claro, tá? Isso é muito claro. Of course. Mas eu acho que tem advogado que durante o processo ele não fala nada pra pessoa. A pessoa fica no escuro. Ela tem que entregar 100% a situação dela na mão do advogado e não fica sabendo de absolutamente nada. Eu falo por experiência que eu passei por uns que, meu Deus do céu, dá vontade de falar, cara, eu só quero uma resposta. Você não tá me dando a resposta que eu preciso. Pesquise. Você fala assim, Bruna, não sei. Mas não, aí deixava rolando. Eu falei, gente, não é possível. E é prazo, né? Tudo é prazo, né? E se passa um prazo, acabou. E perde, pode dificultar a situação toda. É um descaso que... eu acho que a instituição do direito nos Estados Unidos, ela é muito... Dos escritórios de advocacia nos Estados Unidos, ela é muito diferente do Brasil, né? Quando eu fiz o meu processo de imigração, meu advogado eu vi 2 vezes, na consulta e quando ele fez a preparação da entrevista, e nunca mais na vida eu consegui falar com ele, nem tentava. Quando eu mandava um e-mail para o escritório deles, eram 15 e 20 dias para responder. E eu acho que isso é isso que lá no Andrade Law Firm, pelo menos, a gente não é infalível, sabe? Mas lá no Andrade Law Firm, eu tenho essa preocupação de cada vez que a gente aumenta de volume de cliente, estabelecer procedimentos internos para que a pessoa se sinta que ela está amparada. Ou pelo menos que ela entenda a expectativa. De eu falar assim, olha, eu não consigo responder você imediatamente, mas me dá 24 horas, me dá um tempo adequado, e aí eu já converso isso com os clientes. E se você não tiver um retorno nesse tempo adequado, tá aqui a solução que você tem que ter para você conseguir falar comigo. E não posso falar de outros escritórios de advocacias daqui, mas eu acho que isso é um calcanhar de Aquiles muito grande, porque à medida que os advogados vão se tornando cada vez mais proeminentes, né, que estão mais frequentes na mídia e tal, é óbvio que eles estão com menos tempo para fazer outras coisas. Para fazer o processo, para responder e-mail. Para fazer o pós, né? Não, fazer o próprio trabalho, né? Porque ele tá fazendo outra coisa. Mas assim, eu acho que isso faz parte de uma projeção de carreira. Claro. Mas você precisa colocar mecanismos para que você atenda bem os seus clientes. Então, assim, isso é uma preocupação minha e nossa lá no Andrade Law Firm, de assim, como que a gente cresce continuando dando um amparo e um atendimento organizado e personalizado para que o cliente entenda que ele tem um suporte ali. Sim. Né? Então, isso eu acho bem bacana, eu acho que é um diferencial nosso. De novo, né? As pessoas às vezes são... Nenhum processo é infalível, mas é uma tentativa e um esforço assim, diário e contínuo da gente para levar esse atendimento. E aí eu não sei se você consegue identificar dessa forma, mas a grande maioria que te procura já estão no desespero. A grande maioria, né? Ou não tem informação nenhuma, ou já passaram por outras situações que já estão um caos, né? Vamos dizer assim. Eu acho que a gente tem um bom mix, tem sabia? Pra tudo? Eu acho... Você tem sentido que os brasileiros estão procurando mais uma informação de um advogado, assim, antes de se meter e fazer as coisas, ou não? Acho que está tendo uma conscientização maior. Pelo menos nas pessoas que estão no Brasil, né? E que estão buscando vir para cá. Eu vejo que tem essa preocupação maior de buscar essa informação, né? Agora, tem o pessoal que está aqui que... E aí, só Deus. Eu falo na questão... muita gente acaba perguntando pra gente questão de imigração e tudo mais. A gente sempre orienta. Cara, procura um advogado de imigração. Se tá com dúvida,
Tem muita gente assim, eu sou dentista no Brasil, eu posso ir para os Estados Unidos? Cara, conversa com o advogado, ele vai descobrir a solução. Cada caso é um caso. Ele vai descobrir se você tem habilidades especiais ou alguma coisa, né? Falando em habilidades Tem uma especiais. pergunta sobre isso. Vamos para as perguntas? Vamos perguntando uns Deixa eu pouquinhos. só fazer um adendo Fala. aqui. É isso, eu acho assim, as pessoas assistem muito vídeo de YouTube, mas elas precisam entender que aquilo são informações generalizadas. Soltas. E cada é um caso, e esse caso, a sua estratégia é para você, sabe? Não é para um dentista. A estratégia que existe é para aquele indivíduo e para a história daquele indivíduo. E eu falo que imigração é assim, parece que é muito preto no branco. Você preenche o formulário e dá certo. Por isso que tem milhões de consultorias imigratórias, paralegal que dizem que consegue fazer o processo. Mas na imigração você tem uma vírgula, acabou. Se você não está com um profissional qualificado, você vai ter problema no seu processo. E um exemplo que eu gosto muito de dar é casamento. Casamento é um processo relativamente simples. Só que se a pessoa foi casada uma vez e ela é divorciada, e o divórcio dela foi feito por procuração, que tem pessoas que não sabem que podem divorciar aqui. Aí o marido e a esposa mandam a procuração para o Brasil. Procuração. Manda a procuração pro Brasil. A pessoa manda a procuração para o Brasil, divorcia no Brasil por procuração, casa de novo e faz o processo de green card. Divórcio por procuração não vale para o SIS. Aí a pessoa vai para a entrevista do green card, a pessoa... Casada. Fala, Dois lugares. o agente fala, não, você está fazendo bigamia, porque você nunca divorciou, então eu não posso aplicar, você não é elegível para o seu green card, porque esse seu casamento não é válido. Mas então como que tem que ser esse divórcio? Divorcia aqui, ué. Vai na corte aqui e divorcia da certidão do Brasil. Não, assim... Pessoa casada no Brasil, você está falando isso? A pessoa, por exemplo, a pessoa casou no Brasil, tá? Ela vem pra cá, os dois, e resolvem divorciar. Por algum motivo, alguém falou que o divórcio tem que ser no Brasil, eles não querem voltar pro Brasil. Entendi. Entendeu? Aí eles mandam as procurações e aí fazem o divórcio lá. Cartório E não fez nada aqui. E não fez nada aqui. Tem que divorciar aqui. O problema não é que tem que divorciar aqui. O problema é que divórcio por procuração não é aceito. Tá. Se os dois tivessem voltado pro Brasil E feito a procuração bonitinho. pessoalmente, tudo Entendi. bem. Alguém foi divorciar por eles lá. Alguém... e aí Que não é num caso não existe. Não existe. E aí pronto. Aí eles vão ter que anular o casamento com o americano, voltar a casar de novo, dar entrada no processo de novo. Porque você e já pode, ficar um né? flag lá pra imigração. Eu acho que fica o flag, mas eu acho que nesse caso não seria um flag de fraude, sabe? Sim, é mais um assim, flag de... Pode... Volta pra trás o processo. Não que pode ser uma fraude, mas é meio tipo, pera, vamos olhar com mais cuidado, né? Não, é negado o processo. Então, Nega. não, mas aí, falando, aí resolve tudo, aí volta lá, a imigração, peraí, já tô vendo seu caso aqui, vamos olhar com mais cuidado agora. Não, com certeza. E aí eles vão querer saber o histórico de por que mandou procuração, por que não divorciou aqui. Você torna um processo que, em tese, é simples, num processo muito mais complexo por falta de informação. Sim. Ó, peguei no verde. Verde! Mas imagina, eu acredito que seja bastante por falta de informação mesmo. Eu falo na questão até de contabilidade, muita gente, mas eu posso fazer isso aí? Nossa, mas no Brasil, gente, esquece o Brasil. Vem pra cá, tenta entender o que tá acontecendo aqui. Entende sobre o DMV, né, que a Erika veio aqui, é totalmente diferente do Brasil. Contabilidade, a parte jurídica. Então, assim, gente, vocês estão aqui? Vamos focar aqui nos Estados Unidos. Não fica olhando, comparando com muita coisa do Brasil, porque não funciona. É porque a gente tem a tendência de acreditar que a nossa cultura e a nossa forma de fazer as coisas, ela é da mesma forma em todos os lugares. E não é. Você tem que entender que aqui é uma mentalidade diferente, um pensamento, uma forma de pensar diferente, uma forma de resolver diferente, e é isso que você tem que se reaprender. Exato. Né? E Senão você fica no Brasil, né? Ou então, tipo, não sabe, não quer ir lá pesquisar, procura um profissional que vai te orientar da melhor forma. Tem que ser assim. Aproveitando o assunto de casamento, a gente tem uma pergunta que é assim. É verdade que todos que vêm pelo Caicai Eu fiz do Caicai. Explica isso daí, porque eu não entendi. Não conseguem documento nem casando?
Tá. O que seria o Caicai? Eu achei que era a fronteira. O pessoal chama de visto Caicai quando eles atravessam a fronteira. Acertei. Né? Uhum. É para você ver o nível de desinformação, né? Que as pessoas ligam lá pro escritório falando assim, olha, eu vim com o visto do Caicai. Eu nunca tinha escutado isso. Nem eu, mas então assim, eles entendem como se fosse um visto? Tem gente que... eu não tô falando que é... Tem gente que entende que tá fazendo coisa errada. Mas tem gente que entende Mas tem gente que acha que é um visto. Então, porque acontece? A maioria das pessoas que eles fazem, eles atravessam a fronteira e se entregam. Porque quando eles se entregam, eles são paroled in, muitas vezes. E paroled é uma autorização de você ficar aqui esperando um processo até você ter sua corte. Tá? Então, como eles recebem papéis, muita gente acha que com aquilo consegue driver's license. Então, tem muita gente que chama de visto Caicai porque entra, se entrega, eles vão fazer uma entrevista, às vezes eles ficam detidos um tempo. E aí, nessa entrevista, a gente vai determinar se eles vão deixar eles entrarem, como vai ser essa entrada, e já, geralmente, agenda uma hora, uma audiência, tá? Então, muita gente acha que é visto Caicai. Mas fica preso? Algumas pessoas sim, outras pessoas não. Eles soltam, tipo assim? Soltam porque... não tem elementos para deixar preso e não faz sentido mandar embora, porque a deportação de um indivíduo é caro. Então, eles geralmente têm uma lista de prioridade de quem eles vão deportar ou não. Né? Então, eles entram, ficham a pessoa, às vezes colocam a ankle, do electrical monitor, às vezes não, mas queria um relacionamento com o ICE de que ele precisa ir lá tantas vezes para se apresentar, e às vezes já agenda uma corte para a pessoa se defender para ver se vai ficar ou não. Tá. Aí muita gente entra com asilo aí nesse momento, eu escutei já histórias, não sei se funciona nessa parte, tipo, a pessoa entrou, eu vim, fugida, blá, 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 e aí, tipo, pode... Geralmente esse é o argumento, tá? Então, esse é o argumento. Eles se entregam e o argumento é que eles estão fugindo do Brasil de alguma coisa. E aí, como oficial, ele não tem jurisdição para julgar um asilo, ele acredita que existe um elemento de asilo que a pessoa depois vai defender na corte, ou ele manda a pessoa deportar. E aí é o balance que eles têm que fazer, de deixar entrar ou de tentar... Mas eles, assim... Eles deportam muita gente, eles não deixam muitas pessoas entrarem também. Tá tendo um fluxo grande de pessoas entrando, porque tá tendo um fluxo de pessoas grande atravessando a fronteira. Mas tem um número grande que volta também. Nossa, e eles não conseguem parar isso? Imagina, olha a costa que loucura da isso. entrada toda. Não, porque então, você tá falando assim pra mim, eu nunca ouvi isso que você falou agora, é a primeira vez. Então, eu tô tentando visualizar, eles chegam lá, eles se entregam, e aí esse oficial, ele deixa ele nos Estados Unidos. Ele faz deixa a ele documentação, ficha ele e deixa ele entrar. E aí, assim, ele não poderia já mandar embora ali na hora? Tipo, você chegou aqui, já volta, ela né? acabou de dizer. Não, eu sei. Eu tô falando assim, e aí tá aumentando o fluxo. Então, tipo assim, eles não vão controlar isso nunca. Esse é a grande briga, né? Uma das grandes brigas de republicano e democrata isso. Isso que eu ia falar, né? política. Quer dizer, o Trump, ele queria construir o muro, porque a facilidade dessa travessia é porque a fronteira ela é uma fronteira terrestre e tem pontos da fronteira que são próximos, então você consegue atravessar um rio, você consegue atravessar a fronteira e eles não conseguem ter patrulhamento humano suficiente para evitar que isso aconteça. Eu já anunciei algumas vezes aqui, mas quando eu estiver querendo me aposentar, eu vou entrar para a política, porque tem muita coisa que o desafio ele tá na legislação. Sim. Então, não quero falar desse assunto de fronteira, claro. mas, por exemplo, um assunto que eu acho que é muito mais próximo da gente, que é de trabalho. Você tem um governo em uma situação econômica onde existe uma carência de mão de obra, onde existe um governo que alega que quer que as pessoas consigam trabalhar. Tem um governo que alega que existem muitos green cards disponíveis, e tem, mas o processo para você pegar esse estrangeiro, né, o foreign national, e conseguir dar um green card, uma autorização de trabalho para ele, é
tão burocrático que você não resolve o problema. Então, não adianta eu ficar aqui, é porque é injusto, porque é absurdo, Se não tiver um interesse político de mudar a lei ou de fazer um lobby para aumentar o número de funcionários para entregar esses processos em tempo hábil, você vai reclamar o resto da vida, entende? Então, é a mesma... É uma bola de neve. Então, eu hoje, obviamente, o meu objetivo não é esse, mas isso é uma coisa que me incomoda. Como eu falei para vocês, eu falo sempre, imigração é missão. Então, se eu quero tentar ajudar, eu preciso ajudar aqui na linha de frente, mas eu preciso também tentar... Pensar na raiz lá. Passar na raiz, porque senão não adianta. Claro. Então, esse é um projeto meu bem... Teria possibilidades. Eu quero ver esse projeto acontecendo. Porque teria possibilidades, cara. Tipo, emissão, declaração de imposto de renda, facilita. Tem muita gente que está aqui que poderia resolver a situação da economia mesmo do país, enfim. Então, mas aí continuando a pergunta. Ela perguntou se o pessoal que vem pelo visto do Caicai não consegue documento nem casando. Não é verdade. Não é verdade. Tá. Mas existem alguns pontos. Quem atravessa a fronteira, se casar com um americano, casamento verdadeiro, casamento fraudulento não vale a pena. É um risco enorme do ponto de vista de você estar pagando dinheiro para uma pessoa que não vai comparecer na entrevista, por exemplo, como do ponto de vista de que se a imigração decretar que esse documento é fraudulento, você não consegue mais regularizar, a não ser por uma situação muito, muito, muito peculiar e fora do comum, tá? E eu gosto de falar isso porque quando eu falo que casamento é o processo mais simples, as pessoas, tá vendo aí, não sei o quê. Eu não posso mudar a lei, né? Sim. Por enquanto. Sim, um dia. Ainda. Então, assim, quando você casa com um americano e você atravessou a fronteira, você consegue se regularizar, eventualmente, só que ele é um processo muito mais comprido, porque você precisa pedir um perdão. Então, o processo, ao invés de ser etapa 1 e etapa 2, que é pedido de green card, e você pode esperar aqui dentro do país, o processo vira etapa 1, que é o formulário 130, pedido de perdão, que é o waiver, e aí sim você vai pedir o visto de residência, e essa entrevista tem que ser feita no Brasil. Eles não conseguem fazer o processo de ajuste de status. Mas se o casamento é verdadeiro, você demora muito mais tempo, mas você conseguiria, sim, esse documento, tá? A segunda forma, pela fronteira, que você conseguiria o green card é o pedido de asilo, tá? O pedido de asilo. E aí, com o pedido de asilo, ele funciona diferente. Porque o asilo é uma condição que te torna elegível para o green card. A pessoa pode passar o resto da vida com o asilo, ou ela pode pedir o green card. Então, você faz um pleito de asilo, ele é aprovado depois de muito tempo, porque ele é um processo bem demorado. Depois de anos. Ele tem acesso ao green card, não? Então, depois que o seu asilo é aprovado, depois de 1 ano, você pode pleitear o green card. Outra opção de visto que você, vindo pela fronteira, você também conseguiria o documento, seria vítima de crime qualificado, visto U. Então, quando você é uma pessoa que está aqui, você é vítima de um crime, tem que ser um crime qualificado, você tem... Vítima no Brasil? Vítima aqui de crime qualificado. Tá. Você pode pleitear o que eles chamam de visto U. O visto U é um visto que ele não te protege contra a deportação. Ele é um visto que ele tem um limite de vistos de green cards que podem ser emitidos por ano. Então, ele é um visto que ele demora muito tempo. Mas depois que seu visto é aprovado, você tem uma janela que você precisa esperar. Se eu não me engano, são 3 anos, tá? Não me citem nisso. Eu teria que dar uma pescadinha para saber. Sim. Mas depois de uma janela, eu tenho quase certeza que são 3 anos. Aí sim você pleiteia o green card. Sim. Mas só um adendo aí, gente. Ninguém tá encorajando ninguém a passar por fronteira. A gente só tá dizendo dos casos que acontecem, né? Se caso a pessoa aconteceu, ela tá pegando, tipo, um caso
específico aí que a pessoa veio pela fronteira. É uma pergunta, porque a gente tem que falar, né? Porque, não, mas tá encorajando. Não, a gente não encoraja. Tenta vir da melhor forma possível. É uma pergunta, a gente não sabe se a pessoa está nessa situação, Exato. Só tô frisando. Eu acho que é importante frisar isso, porque eu acho que tem muita gente que vem pela fronteira e vem de facilidade. Mas meu amigo tá vivendo de faxina, tá incrível, tá ganhando, funcionando, deu certo. Nossa, os que morrem, eles não contam, né? Eles não... Não, e o pessoal que vive aqui, eu ia falar marginalidade, mas me falaram uma outra palavra essa semana. Mas que você vive, assim, numa situação muito vulnerável, muito precária quando você tá sem status, sabe? Você tá sempre preocupado se você vai ser deportado, você não consegue fazer um aluguel porque você não tem um social, você vai sempre pagar mais caro, tanto no seu dia a dia, como na sua construção de vida financeira aqui, por um impulso, entende? Então, eu acho assim, que se você tem a possibilidade do Brasil hoje com informação, com meio de comunicação, gente, você consegue fazer uma consulta com um advogado, você já vir preparado faz muito mais sentido. Porque mesmo quando você se programa e dá tudo certo, alguma coisa vai dar errada no meio do caminho, sabe? Os imprevistos, eles acontecem. E você precisa se preparar para tudo isso, sabe? Eu acho, assim, eu não gosto de julgar. Levantar um pouquinho. Eu não julgo, porque cada um sabe a dor que sente. Exato, eu falei isso esses dias. Mas... cada caso é um caso. Tem gente que vem no desespero mesmo, eu acho eu acho muito impulsivo, beirando irresponsável a pessoa atravessar a fronteira, a não ser que realmente seja um caso... do caso, por exemplo, que tá vindo fugido de alguma coisa, tá sendo perseguido, sei lá, né? Enfim, a gente não sabe. A gente sabe que a realidade do Brasil, ela é bem diferente da realidade dos Estados Unidos, né? Então, a gente tem pessoas no Brasil que vivem em condições precárias, né? Então, a gente não sabe o que leva uma pessoa a... Talvez essa seja a única oportunidade, a única chance que ela tem de tentar alguma coisa. Então, assim... E tanta gente, né, infelizmente, acabam falecendo nesse percurso todo, nessa chegada aqui. Enfim. Mas para você chegar nessa escolha, você tem que estar muito no desespero mesmo, assim. Tem que estar sem enxergar nada na tua frente, porque não é o ideal. Não é o ideal. Mas o que eu vejo, assim, é que as pessoas romantizam até isso. Porque tem gente que chega lá no meu escritório que realmente era uma situação precária, uma situação difícil. Mas tinha possibilidades. Mas poderia ter se programado um pouquinho melhor, sabe? Não era aquele pessoal que estava morrendo de fome. Você pergunta, por que você atravessou a fronteira? Porque eu queria dar uma educação melhor para meus filhos. Você tentou o visto? Não, nem tentei o visto. Então. Por que não tentou o visto? Porque todo mundo da minha cidade que tentava o visto era negado. Consultou um advogado antes? Não. A falta de instrução também, né? Aí chega no escritório e fala, eu recebi esses papéis, e agora o que eu faço? Eu falei assim, não sei o que você faz. Mas eu quero pleitear o asilo. Eu falei, mas você estava com medo de alguma coisa? Não. Você não vou botar meu nome num processo fraudulento. Sabe? Claro. Então, assim, eu digo assim, hoje o acesso à informação, ele é tão grande que às vezes ele é banalizado. Gente, isso é uma mudança de vida, você atravessar uma fronteira, é um negócio muito sério. Faz um investimento, sabe? O brasileiro pega dinheiro emprestado para tanta besteira, não tem o dinheiro para pagar consultor advogado, pega o dinheiro emprestado para fazer pelo menos a consulta com sabe? E se organiza dessa forma. Porque nem tudo são flores aqui, né? Exatamente. Pode dar muito errado. Porque também chega aqui, aí, né, vai trabalhar com o quê? Vai comer, vai ter que pagar coisas, e aí a vida não é tão simples assim, não é também qualquer trabalho, não é qualquer lugar, enfim. E não é qualquer pessoa que aceita, assim, eu sei que o pessoal que geralmente vem, eles já tem um meio, porque o primo do amigo do papagaio de não sei quem trabalha, não sei aonde, vai arrumar pra mim. Mas eu sei. É até interessante, eu escutei uma vez, eu tava vendo no YouTube uns advogados mesmo, eles estavam relatando histórias de pessoas que foram deportadas. Por exemplo, estava uma família aqui, os dois, o marido e a esposa, estavam com visto de estudante, estava tudo certinho, estava com filhos, escola, tudo certinho.
E aí, eles estavam aqui 2 meses, e o irmão dela tentou o visto, não passou, e veio pela fronteira. Encontrou com ela aqui, foi barrado. Ele saiu daqui, ele foi para Nova York para tentar tirar o carteira de motorista. Uhum. E aí, chegou lá, foi barrado no aeroporto em Nova York. E aí, ele tava ligando pro o irmão dela, foi alguma coisa assim. O marido da irmã dele tava ligando pro cara. E aí, chegou lá, a imigração pegou o telefone, viu que todo mundo tava envolvido, deportou todo mundo. Não, E o cara a família tava tudo certo. Chegou um terceiro do nada e ferrou tudo. Tá, eles estão... Eu não tenho mais escutado história, tá? Uhum. Mas eles têm estado muito criteriosos com essa questão de trabalho sem autorização, que é uma coisa que o brasileiro também tem que tomar muito cuidado. Uhum. Eu soube de pelo menos 3 casos que... Eita. Que nem... que a pessoa chegou, levaram para a sala de inspeção, pegaram o celular, viram as conversas do WhatsApp e mandaram voltar. Por já resolver Que a pessoa ali. já tava, tipo, vindo com trabalho já. Ou que já tinha visto antes, já tinha trabalhado. Eita. E eu nunca tinha vi escutado história assim disso. de... E tem gente, assim, que eu soube de história, que eles foram dentro do avião tirar a pessoa porque tinha desconfiança de que tinha trabalhado. Mas aí essa pessoa conseguiu passar. Mas, assim, eles estão pedindo WhatsApp, estão pedindo endereço e senha de e-mail. Falando de salinha, você falou, vou pular lá atrás, depois eu Ah, volto. é a salinha. Como que foi a questão da sua salinha? Porque você foi e voltou. Deixa eu contar Tem pra casos vocês. e casos, né? Por que muita gente vai pra salinha, assim, normalmente? Alguma desconfiança que eles têm de alguma coisa que tá off, né? Todo mundo que tem um processo de imigração pendente vai pra salinha. Então, a pessoa que, por exemplo, tem um combo card, né? Fez um processo de EB2 algum processo que tem um green card pendente e tem autorização de trabalho. Quando eles saem, quando eles voltam, eles vão pra segunda inspeção, que é o nome correto. A salinha. Mesmo com green card? Não, com green card não. Só quando com tá combo. no combo. Entendi. Pra ver se o processo tá pendente, se o processo não foi negado, se realmente tem um processo em andamento, se aquele cartão ainda tá vinculado a algum processo. Então, isso é de praxe. No meu caso... Que foi uma surpreendida com essa linha? Eu fui surpreendida com essa linha. Pessoa, assim... Mas teve uma razão, né? Que você falou que você foi, voltou. Então, eu fui num período de, sei lá, 4, 5 meses, eu fui e voltei 3 vezes. Eles falaram, o que diacho essa menina tá fazendo? Tava sempre indo pra mesma casa e sempre tinha como referência Brian Bowers. Então, quando eu tentei entrar a terceira vez, ele olhou aquilo. Falou, você não vai casar logo não, minha filha? Quase isso. Aí ele falou assim, me acompanha. Aí eu fui... aí eu fui numa segunda sala e fiquei esperando um tempão. E aí me chamaram para um guichê. Aí o rapaz da agente da migração me perguntou quem era Brian, de onde eu conhecia, por que eu estava vindo tantas vezes, como é que eu fiquei 2 meses aqui da primeira vez, por que eu estava indo e voltando tantas vezes. E eles são muito inteligentes, porque eles fazem a mesma pergunta de formas diferentes para ver se vão te pegar numa mentira. Né? Queria ver um treinamento desses caras. Nossa. Aí eu falei, não, ele é meu amigo. E realmente é verdade, porque em Scottsdale, naquela época, tinham 5 pessoas que tinham ido para a mesma escola na China no mesmo tempo. Então, tinha eu e o Brian, mais uma menina que estudou com a gente, o melhor amigo dele e a esposa, que todos, assim, sabe? Todos foram. E aí, eu contei essa história. Eu contei que eu estava buscando... mestrado, que eu estava querendo estudar. Eu tinha entrevistas com os deans das universidades, que eu realmente não tinha interesse. E sim, fui contando. Eu falei que eu era advogada no Brasil, que na época eu tinha 300 processos em andamento ainda, que eu tinha que voltar para fazer audiência, que eu fiquei em 2 meses porque eu já estava pensando realmente em diminuir meu practice, porque eu queria vir e eu queria entender se aquela era a cidade mesmo que eu ia gostar de estudar. Enfim, fui falando tudo isso e ele perguntando a mesma pergunta várias vezes, de forma diferente, até no meu caso, chegou uma hora que eu fiquei cansada. Peraí, querido. Não, aí eu falei, ó, with all due respect. E na época eu não sabia que não podia não, que não é correto falar que é ilegal, né? Aí eu falei, ó, with all due respect, officer, I have no interest in staying illegal in the United States. Não pode falar illegal? É porque pessoas não são ilegais.
São fora de status. Fora de status ou sem documento. Porque quando você fala... Você tem que falar stay out of status. Você não pode falar que he is illegal. Porque a pessoa não é ilegal. É o ato. O tráfico de droga é ilegal. A corrupção de menores é ilegal. E a palavra, ela tem poder. E a palavra, ela dá uma entonação para a pessoa. Então, quando você fala que a pessoa é ilegal, você está dando já um tom pejorativo para aquela pessoa. Sim. E, na verdade, ela não é ilegal. Ela praticou atos que são contrários às leis imigratórias, entende? Aí, com isso, ele olhou bem para minha cara e falou... Ok, mas se acontecer alguma coisa, please make sure... you adjust your status or you change your status. Corrigiu. Aí eu falei, ok, então, né? Aí pronto. Mas foi... Passou. Nossa, foi um frio na barriga. Você ficou quanto tempo lá, você lembra? Eu achei que eu acho que eu quase perdi minha conexão, 1h30 e tal. Mas eu fiquei muito tempo esperando. Aí no guichê, não sei. Aí parece que é eterno, né? Porque ele pergunta. Mas assim, eu acho que a postura da pessoa que vai para a segunda inspeção tem que ser essa postura de respeito, mas de confiança que você... você tá fazendo coisa correta. Não tá fazendo nada errado, entendeu? Sim. Mas aí tem histórias, né? As histórias pra boi dormir, né? Tem um monte de história. Você já teve casos, assim, de cliente que você teve que retirar ele de lá? Porque tem disso, né? De a pessoa ter a documentação tudo certinho e ficou presa lá na imigração e tem que resolver problema. A gente não faz corte, a gente não trabalha com detento. Então, a gente nunca precisou lidar com isso. Eu, no escritório, eu tive contato com uma história que eu fiquei super triste pela pessoa que eu não podia ajudar. Era véspera do feriado do Ano Novo. Ela tinha o green card e o marido dela era F1, só que eles não tinham iniciado o processo de casamento para ela passar o green card para ele, que inclusive quem tem green card pode passar o green card sim para a pessoa, se a pessoa tiver com status, tá? Pode passar o green card e fazer ajuste de status. E ela não tinha passado o processo dele. E aí, quando eles voltaram do Brasil, ela passou pela janela dos residentes e ele foi passar pela janela normal. Levaram ele para a segunda inspeção e iam devolver ele para o Brasil, porque no celular dele tinha a prova de que ele tinha trabalhado sem autorização. Casado com residente permanente. Aí ela ligou desesperada. Imagina. Preciso de ajuda, como é que faz, o que eu faço, para onde eu vou. Aí eu expliquei, né, que a gente não fazia. E também ele estava detido na Califórnia, não era nem aqui. Acho que foi o único escritório de advocacia que ela desviou, que ia atender um telefone, tipo, depois do meio-dia, na véspera de um feriado. Nossa. E aí... E é o que eu digo, assim, aí eu tomei as dores e eu falei assim, não, peraí que eu vou arrumar um pra você. Aí eu comecei a pesquisar no Pelo Google. amor de Deus, alguém tem que conseguir tirar esse homem de lá. E ligar, e aí eu falei, olha, eu não tenho... O que eu achei foi isso... Essa pessoa falou que eles têm advogados disponíveis agora, se você ligar, e que eles conseguem te ajudar se você ligar agora. E aí, eu morria de vontade de ligar de volta para saber o que aconteceu, mas não... mas tem casos... O coração ali, né? Fica ali, o que é orientada, na verdade, é tipo, casou, não saia daqui dos Estados Unidos de jeito nenhum, né? Mesmo tendo lá, né? Que nem você comentou, do combo, muita gente acaba pegando o combo e já a primeira, vou viajar. Mas é recomendado A maioria faz isso, né? A maioria faz isso, né? Não, tem muita gente que espera. É muita agonia da pessoa. Eu acho que tudo depende, tudo assim, depende do seu da processo, situação também, da claro. sua situação. Mas é recomendado, dá mais paradinha, sossega aqui um pouquinho mais, depois vai, enfim. Toda vez que você entra nos Estados Unidos, mesmo quando você tem o green card, você está sujeita a pessoa não deixar você entrar. Independente do processo, independente... Isso é bom frisar, porque tem muita gente, eu tenho... Não, da regularização, tudo. E aí eu dou uma de terrorista lá no escritório, quando eu falo com as pessoas. Eu falo assim, olha, vai entrar a doutora Andrea Bauer, a terrorista agora. Porque eu sempre viajei com a certidão de nascimento dos meus filhos, minha certidão de casamento, que mais... Meu, assim, com todas as coisas possíveis. Tudo que
se eles tentarem me falar que o meu casamento não era verdadeiro, se eles tentassem me falar que eu tava com o documento ali, sabe? Nunca me pararam, nunca precisei mostrar nada. Mas tá precavida. Assim, porque tem que conseguir provar, né? Depende deles, né? É discricionário. Então, assim, você não tem um direito de entrar nos Estados Unidos. Não é um direito. É uma permissão. É uma permissão, é um privilégio, é um benefício, é uma concessão, entende? Exato. Mas são metidos, né? Eles são metidos, mas né? eles têm que te autorizar. Você tá entrando na casa deles. Você não autorizou ela a entrar na sua casa. Todo país é assim. Não, é justamente organizado. Tem que ser organizado. Todo país é assim, né? Então, assim, você tem que entender isso. Sim, sim. Viu? Aí, vamos engatar numa outra pergunta. Que seria... Como funciona o visto de investidor hoje em dia, pós-pandemia? Mudou alguma coisa? Quando as pessoas falam de visto de investidor, eu nunca sei se elas estão se referindo ao EB5, que é um visto de investidor que dá o green card, mas que a pessoa tem que fazer um investimento elevado, ou de 900 mil, ou de $1.800.000, tá? Acho que esse é o mais difícil, né? Que é por causa do valor, né? É por causa do valor, ele é mais difícil você encontrar pessoas qualificadas e, por incrível que pareça, ele é super demorado, tanto de ser aprovado o processo, como de ser aprovado o green card relacionado a esse processo. Depois, não foi nem depois da pandemia, e ele tem diferentes categorias, o EB5, não vou entrar aqui em muitos termos técnicos, mas... uma das categorias, ela precisa de reaprovação do Senado de X em X tempos. Essa aprovação ela não ocorreu, depois o Senado revotou e ocorreu novamente. Após essa nova aprovação do Senado dessa categoria de EB5, uma das alterações que ocorreram, que é a que eu acho que mais impacta os investidores, é a possibilidade de fazer o ajuste de status. O que é o ajuste de status? É você poder, dentro dos Estados Unidos, sair de um status não imigrante para... pedir o green card. Antes, você não conseguia fazer a aplicação do EB5 e do green card ao mesmo tempo. Você necessariamente precisava que o EB5 fosse aprovado para depois pedir o green card. Hoje, você consegue fazer ela ao mesmo tempo e as pessoas que têm EB5 pendente conseguem dar entrada no pedido de green card agora. Então, essa foi uma mudança muito importante para as pessoas dessa categoria. O outro visto de investidor, ele não leva a green card, que é o visto quando a pessoa tem dupla nacionalidade e essa segunda nacionalidade, ela tem um tratado comercial com os Estados Unidos que permite que, através de um investimento que preencha alguns requisitos, essa pessoa possa trabalhar na empresa dela aqui nos Estados Unidos. Nessa categoria não teve nenhuma mudança que eu saiba após a pandemia. A única coisa que eu sei é que eles estavam querendo, está no Congresso já para ser votado para incluir Portugal entre os países com esse tratado comercial. Muitos brasileiros gostariam de ter isso, porque tem facilidade de conseguir essa nacionalidade, mas ainda não foi aprovado. Mas e aí eles não têm direito a green card nesse visto? Mas a pessoa pode trabalhar aqui. Como é que fica essa questão, então? Ela pode trabalhar, mas ela não pode ser residente. Mas aí depois de anos, depois de 5 anos vivendo nos Estados Unidos, pode aplicar por cidadania, alguma coisa assim? Não. O visto que é o visto de investidor de país que tem tratado comercial. Itália, por exemplo. Itália, que é o mais comum entre os brasileiros, é a dupla nacionalidade italiana. Ele dá autorização ao aplicante a trabalhar na empresa dele, porque assim, uma coisa muito importante é que você pode ter empresa nos Estados Unidos, você pode ser investidor nos Estados Unidos, mas você não pode trabalhar na sua empresa sem autorização de trabalho. Então, com o visto de investidor, a pessoa consegue ser investidor e ser um funcionário da própria empresa, o aplicante principal. O cônjuge desse aplicante principal pode aplicar para uma autorização de trabalho e essa pessoa pode trabalhar com o que ela quiser. Esse visto você tem que escrever que você tem intenção de voltar para o seu país em algum momento. Então, ele não leva a green card. Não. E se você resolver fazer algum outro processo que leve ao green card, você precisa fazer uma declaração e preencher um formulário dizendo que você renuncia a todos os direitos desse tratado
forever. Uau! Então, assim... Então, as pessoas se enganam achando que esse visto é um visto que vai te dar green card. Não vai dar. Não. Agora, o que algumas pessoas fazem de estratégia tá com o visto E. E aí, se quiser entrar nisso, o visto E, ele, se for um visto no passaporte, que é uma coisa que você pega no consulado, ele tem o visto, tem validade de 5 anos, mas você só pode ficar nos Estados Unidos contínuo 2 anos. Quando der 2 anos, você precisa sair e voltar do país para fazer a atualização do seu I-94. Tá? Se você fizer uma mudança de status aqui, eu tô com visto de turista, mas eu não quero ir para o consulado fazer entrevista, eu quero fazer a mudança de status aqui, você vai ter esse visto aqui, mas se você sair do país, você vai perder o status. Uau! Porque daí ele não é um visto, né? É só um status. Exatamente. É que nem muito do estudante, que é o que acontece. A pessoa acha que vai voltar para cá como estudante. Não, você continua tendo visto de turista, que se estendeu, você alterou seu status apenas. Você continua sendo turista mediante visto. É que como as pessoas confundem a terminologia status e visto, as pessoas não entendem que visto é o documento que está no passaporte e é o que te autoriza a pedir o ingresso nos Estados Unidos quando você está vindo de fora. Uma vez que você entra, a sua vida imigratória ela é regulada pelo seu status imigratório, que é determinado pelo I-94, e que quando você entra, o seu visto e o seu status é o mesmo, né? Que você entra com visto de turista e você tem um status de turista. Quando você faz essa mudança de status para estudante, para representante de mídia, visto O, visto I, visto P, as letras que vocês quiserem. Tem o alfabeto inteiro. Então, você está sendo... sua vida imigratória vai estar sendo regida por esse status imigratório. Quando você sai do país... O documento que você tem para pedir autorização de novo é o documento do passaporte. Seu status já não vale mais. Então, por isso é que... o seu visto. Então não é que você... Porque muita gente fala pra pessoa, eu posso sair e não vou entrar mais. Não, em tese você pode entrar se você tiver um visto válido. Só que você não entra como estudante de novo. Ou como qualquer uma das outras letras. Você entra como... turista, que como normalmente turista é 10 de anos. novo, exatamente. Que é o que mais tem... prazo, né? É o maior, de 10 anos. E o que se enquadra em habilidades especiais? Que é o mais famosinho no momento. Vamos lá, o visto de habilidade... Eu sou muito fã do visto de habilidades especiais, porque eu acho que é um visto que possibilita que pessoas bem qualificadas... Bem qualificada. É um visto que possibilita que pessoas bem qualificadas no Brasil profissionalmente ou que tenham uma vida acadêmica... Comeu tudo. Agora não dorme mais. Um histórico acadêmico forte, apresentem uma proposta que vai beneficiar os Estados Unidos e consiga o green card com isso, tá? E eu acredito que isso é uma pergunta que vem muito que... foi vendido muito esse visto, então tem-se um conceito de que ele foi banalizado. Mas eu acho que o que é atraente nesse visto para os brasileiros é que o brasileiro tem muita gente qualificada que está muito satisfeita com o Brasil. Sim, a gente tem muita gente boa. E esse é um visto que possibilita isso. Mas vamos lá. O visto de habilidades especiais, que é o EB2NW, o que ele é? Ele nada mais é que um visto de emprego que possibilita que a pessoa faça uma solicitação de green card sem ter uma oferta de trabalho, porque ela vai trazer um benefício para os Estados Unidos. Como é que eu sei se eu tenho elegibilidade para pedir um EB2NW? Você precisa preencher dessas 3 categorias. Ou você tem uma equivalência a um PhD ou a um mestrado, ou tem um PhD ou um mestrado aqui. E aqui eu já abro um parênteses, que o mestrado nos Estados Unidos é um mestrado stricto sensu. Então, as pós-graduações e os MBAs brasileiros não contam como mestrado, porque a maioria é lato sensu. Se você não tem dessas qualificações acadêmicas, qual que é a segunda categoria? Você tem um bacharel, mais 5 anos de experiência progressiva crescente na sua área. Tem que ser bacharel, tecnólogo não entra nessa categoria. Nem licenciatura, nada. Nada, tem que ser bacharel. Se você não preenche, não entra nem na primeira, nem na segunda categoria, que é de onde vem o nome, aí você pode preencher 3 de 7 requisitos que constatam que você tem habilidades especiais. Aí esses requisitos, não tem o pesca, mas de cabeça, alguns. Esse requisito. Ser famoso. Gente, são 9h30 da noite, vai. Se ela tiver aqui, detalhe. Já tá bom.
Se você tem um certificado ou... aí caberia o tecnólogo. Se você tem um certificado, um diploma, alguma coisa acadêmica dentro da sua área. Se você tem como comprovar mais de 10 anos de experiência. Se você tem licença para praticar essa profissão. Um prêmio também, né? Eu acho que não, aí você está confundindo as habilidades. Tá, muito comum. Ó, eu me intrometendo. É porque eu acho que esse o pessoal chama de habilidade extraordinária, mas eles se confundem muito, porque tem o EB1 e o EB2NW. A gente tá falando do EB2NW. Tá. Licença para praticar a profissão. Lembrando que nem todas as profissões precisam de licença. Então, a licença para praticar uma profissão é o advogado que tem a OAB. Tá. Um corretor que tem o CREA. Um enfermeiro que tem o Corém. Exatamente. Você ser membro de uma associação profissional, então vou falar de advogado. De advogado, não, porque a OAB ela é a licença para praticar a profissão. Eu vejo essa questão de você ser membro de uma associação. Eu sou membro da AILA, que é a Associação dos Advogados de Imigração dos Estados Unidos, entende? Uma associação profissional. Você mostrar que atuou num cargo de liderança dentro da sua área de especialidade. Se você teve salário acima da média e qualquer outra prova que seja equiparado a habilidades especiais. Mas eles mudaram o manual do EB2NW recentemente, então só atingir 3 desses 7 objetivamente não é suficiente. Você tem que provar que eles, na totalidade, provam que você é acima da média. Ficou um pouquinho mais difícil, então. Você parava pra pensar, ela dizendo todos esses requisitos, ela poderia se ter esse visto, né? Você parava pra pensar. Você chegou a ver essa questão de vir ou você nem sabia disso? Não, ela não sabia, né? Ela não sabia, mas parava pra pensar. E esse framework do EB2NW, ele foi mudado com a jurisprudência do Matter of Danassar, que foi um caso que foi julgado e decidido em 2017, se eu não me engano, 2017. Então, é novo. Antes de 2017, ele era muito mais complicado de provar a segunda parte, que foi o que eu não falei, porque você tem esses critérios de elegibilidade, mas além disso, você precisa apresentar um plano para os Estados Unidos e esse plano precisa atingir 4 requisitos. Ele tem que ter mérito substancial, importância nacional, você tem que mostrar que está bem posicionado para levar esse plano adiante e você não pode impactar negativamente o mercado de trabalho americano. Bom, eles querem um Elon Musk. E para começar... Não, Elon Musk é o EB1. Ok, eu confundi de novo. Então, para começar, tem que ter um inglês, né, também. Não adianta você fazer nada disso e não falar inglês, né? Não precisa ter inglês. Olha isso, gente. Não precisa ter inglês. Espanhol, amiga. Curioso isso, né? Portunhol. Curioso isso, né? Porque você pode alegar que o seu nicho de mercado aqui não vai ser quem fala inglês. Você pode contratar mas é alguém curioso. Na administração do Trump, ele estava querendo incluir nesses vistos mais complexos a qualificação da pessoa se falar inglês bem. Mas isso nunca passou adiante. O snack da noite. Dá pra ela. E aí, então, você está falando que essas são habilidades especiais. E aí, é o extraordinárias, que é o que... Que é o EB1. Aí o EB1, o habilidades... especiais do EB2NW, é mais fácil de você encontrar pessoas que se enquadram nessa categoria, mas por conta desse interesse nacional, ele é um visto bastante subjetivo, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado quando você vai criar essa estratégia desse plano de negócio. No habilidades extraordinárias, que é o EB1, aí vem as pessoas que chegaram a 1% do topo da categoria delas. Os 1%. No EB1, é mais difícil você encontrar pessoas que se qualifiquem, mas se elas se qualifiquem, é um processo que ele acaba sendo muito mais objetivo do que o EB2NW. E aí, no EB1, você precisa ou você receber um prêmio que tem reconhecimento internacional, Olimpíadas, Prêmio Nobel, Oscar, algo assim, ou você preenche 3 de 10 requisitos. E aí, esses 3 de 10 requisitos, eles têm sub-itens que precisam ser provados, que é onde o advogado tem que tomar cuidado, que não adianta você falar, por exemplo, tem um dos requisitos 10 é se a pessoa se teve alguma matéria publicada sobre a pessoa, tá? Não que a pessoa publicou, mas sobre a pessoa. Não adianta ser o blog de minha tia. De fofoca. Você parava pra pensar, então, a maioria dos famosos que estão aqui, a grande maioria é o EB1. A maioria seria por o exemplo, EB1. a Anitta poderia ser um EB1. Não, certamente. Com toda certeza. Nem por que fazer outra coisa. Ela já no internacional já vai, né? Ela já tem.
Eu diria que qualquer pessoa que tem Eu já conheci, tipo, radialista do Brasil já, que tem esse visto. Gente, o EB1 é aí que vem as distorções, e é por isso que é importante consultar com o advogado. Eu tenho um EB1 aprovado que ele é auditor fiscal. Tá vendo? Sim. Eu tenho um EB1 aprovado que a pessoa, ela é cinematografia de filme religioso. Sim. Então, assim, não precisa ser... Uma coisa artista comercial, global. Assim, um artista. Isso. Então, Entendi. você tem 10 categorias ali. Entendi. Que você vai... Um profissional, por exemplo, do direito muito bem qualificado, que escreveu artigos... O Moro da vida poderia vir Provavelmente... também. Não, mas Sim. eu digo que não precisa nem ter essa notoriedade Sim, toda. não, mas é que é o exemplo só. Porque ele não é famoso global. O que o advogado vai fazer? Vai pegar o seu caso e vai achar uma brecha ali para ver onde que você consegue encaixar ali. Você pode estar fazendo qualquer coisa. É entender o Você tá cenário na por Globo. completo e aí achar possibilidades. Achar, né? E ela é boa nisso, né? Geminiana, que acha de oportunidade. Peraí, vamos lá, publicidade? Não, na publicidade não. Vamos na medicina? Não. Eu acho assim que tem essa questão de você olhar o caso e tem a questão do advogado ter a boa vontade de pesquisar. Porque porque assim, tem empresas que você está lidando com o vendedor de visto. Então, ele vai falar o que você quer ouvir para vender o visto para você. Tem empresas que, às vezes, você está falando com um profissional que já está meio que não está mais naquele pique. Naquela pegada de querer ajudar. Quer que, não é isso, beijo, acabou, tchau. Não, quando eu faço uma consulta, eu investigo, sabe? Não, então não dá isso. E se for isso? E se for... não, mas você me contou aquilo ali. Como é que a gente pode... Esse é o diferencial. Exatamente. É achar a solução. Porque, realmente, tem muita gente que nem sonha. Eu lembro um caso de um cliente que eu atendi, mas era da consultoria de contabilidade. Tava ele e a esposa. E aí, ele querendo, porque ele tinha empresa no Brasil, ele falando, né, contando da história. Porque tinha empresa no Brasil, que não sei o quê, e aí porque queria, a advogada focando nele. E aí, do nada, ela, mas e a sua esposa, o que ela faz? Ela trabalha na Veja. Pronto, ela já tinha saído na revista, já tinha feito mudaram o processo todo, jogaram o processo para ela e eles conseguiram o documento. Então, assim, às vezes é foco. Às vezes não tá em uma pessoa, tá na esposa, tá às vezes no filho. Tem casos disso também, né? É você pesquisar realmente o caso e tá com a mente aberta para tentar encontrar solução para aquelas pessoas, né? Então, não desanimem, gente. Você tem a ideia, tem a vontade de vir aqui para os Estados Unidos, procure um advogado, né? Que é a Andreia. Então, como é que o pessoal faz? Pode entrar. Eu vi aqui o site de vocês, que é o andradelawfirmpa.com. Tem até um botãozinho ali para o contato no WhatsApp. Tem. Então, o pessoal pode falar com vocês pelo WhatsApp. Pode super... No horário comercial de 9 às 5, a gente é bem diligente em responder o WhatsApp, em agendar consulta. Pode mandar direct Pode mandar também? direct também, a gente responde. Como eu disse, né, a nossa prioridade realmente é tentar oferecer um atendimento acima da média e dar esse retorno o mais rápido possível para os clientes, para as pessoas que têm interesse. Sim. E aí, assim, por exemplo, pode fazer um Zoom? Fazemos um bate-papo pelo WhatsApp também, tudo ou não? O WhatsApp ele é mais para agendamento e para direcionamento, tá? Então você vai ter a pessoa que vai te agendar, tudo isso. Não é um atendimento mecanizado. Então você tem um ser humano ali que vai interagir com você. Ótimo. Mas ela não tá ali para fazer a consulta. Ou tirar todas as suas dúvidas ali no WhatsApp. Sim. Então, a gente tenta facilitar no que pode, tenta narrow, né, o interesse, ver se realmente, por exemplo, se não é um caso de corte, que é uma coisa que a gente não atende. É a triagem, né? É uma triagem não tão formal no sentido de não mecanizado, sabe? Certo. Mas eu acho assim que o mais importante é a pessoa buscar essa informação, a pessoa consultar com os advogados, a pessoa se sentir à vontade, se sentir segura com aquele advogado. Com a equipe toda ali. Para a equipe, para que você
possa também ter uma tranquilidade do que você está querendo fazer, do seu projeto de vida e do sonho. Saber que tem uma pessoa que está vestindo a camisa com você, né? Então, é um projeto de vida, né, mesmo. Então, você tem que confiar, senão... Sim, não. Então, gente, assim, se vocês têm interesse, realmente, procurem as redes sociais. Entra lá, qualquer, de novo... Andrade Law Firm. Isso, Andrade Law Firm. Entra no website. PA o site e o Instagram é só Andrade Law Firm. Isso. Aí procurem lá, pode clicar no botãozinho, acho que tem já direto para o WhatsApp. E aí vocês perguntem o quanto que é o valor de consulta, se tem consulta, se pode, se estão no Brasil, marcar uma consultoria e aí, né, achar um caminho, né? Tudo tem solução. Nada é impossível, gente, nada é impossível. Vem com visto de turista, se for o caso. Percebe se realmente está aqui vivendo, se é isso que vocês querem. Procura um advogado, ajusta o status, ou então volta para o Brasil, vem com um visto correto, e aí vai. Por aí vai. O certo é fazer o certo, vamos dizer assim. O bom é você se planejar, porque... O que acontece? Muitas vezes a pessoa, por exemplo, se você tem um sonho realmente de vir para os Estados Unidos, às vezes você não é elegível naquele momento. Sim. Mas se você tem informação correta, você consegue construir um caminho, né? Porque não existe só o caminho do EB2NW e do EB1. Existem vários outros vistos, existem várias outras alternativas que podem fazer com que você chegue no seu objetivo final, que é ter um green card aqui. Então... por exemplo, tenho visto, só para a gente finalizar, um caminho. Tem o visto J1, que é o visto que possibilita que a pessoa estude e trabalhe. O pessoal mais famoso que vem, assim, a categoria de pessoas que vem através desse visto, geralmente são as au pairs, que são as babás internacionais, que vêm viver na família, na casa de famílias. Mas existem outras instituições que oferecem esse mesmo programa. Então, às vezes, a pessoa vem aqui com o J1, aí do J1, aquela empresa... aplica o H1B, que é um visto de Specialty Occupations, de trabalho temporário. E aí, através do H1B, a empresa finalmente aplica para o EB3 e a pessoa recebe o Green Card. É um caminho longo? É um caminho longo, mas é um caminho correto, é uma estratégia correta. Ou se não, poxa, eu quero muito ir para os Estados Unidos, mas quero fazer... um EB2NW. Pronto, estou na metade da minha faculdade de Direito. Se organiza, termina a faculdade, vem para cá, faz um mestrado. Se entrou na categoria de mestrados, faz um plano de negócio, já faz o seu mestrado voltado para algo que tenha um plano de negócio que tenha uma importância nacional, que vai te possibilitar. Então, assim, faz um planejamento, porque se você sabe que é isso que você quer... você consegue se planejar e você consegue traçar estratégias na sua vida para que você venha para cá já com seu documento. Ou que já venha com um caminho traçado para atingir seu objetivo final e não fique passando, né, vamos lá, um bocado de perrengue. Sim. Porque... Agora sem baiano. Eu perrengue. Agora veio essa parte. Porque, eu quero ir hoje, quero ir amanhã, eu vou de qualquer jeito, não sei quem foi, deu certo e desligaram. Não desligou, não. Mas é isso, gente. Tudo é possível. Só basta se planejar. Seguir o plano. Então, busquem bons profissionais para isso. A Andréia está aqui para ajudar vocês a achar o caminho. Isso. Obrigada, né? Andréia. Obrigada, Foi maravilhoso. Quanta informação, hein, mulher? Se deixar, a gente ia ficar muito mais horas aqui. Eu fico impressionada com a quantidade de letra de visto, como é que a pessoa decora tudo isso? Não sei. Mas eu acho que São 169 categorias de visto, se eu não me engano. Aí a pessoa do nada vem, e o visto não sei o que, você já sabe até o que tem que ter, o que não tem que ter. Imagina, eu não sei, não ia rolar. O banco de dados também não ia dar. Gente, obrigada pelo espaço, obrigada por deixar eu compartilhar essa informação com o público maravilhoso de vocês. Com certeza. Obrigada por aceitarem meus pequenos, né? Que a gente teve esse pequeno contratempo. Mas eu acho que é bacana a gente mostrar essa visão, né? Porque eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou advogada, eu sou profissional. E eu tento... tudo isso é uma extensão de você. Fazer tudo ao mesmo tempo agora. E esse é meu comprometimento com a imigração. É o comprometimento de... deu um problema, menina, vamos resolver. Deu um problema, olha... Eu falo, tem cliente meu que
por exemplo, ou eu me atraso, ou tenho um imprevisto, aí eu falo, olha, eu tô no carro, ou, por exemplo, no horário de expediente eu não consegui atender, que é um cliente já mais antigo. Fala assim, eu vou te ligar indo para casa, vou estar com meus filhos no carro. Tudo bem? Então, tudo bem, porque o que eu quero é poder levar informação, o que eu quero é poder atender. E eu acho muito, assim, que a gente às vezes coloca o advogado num patamar muito elevado, coloca o advogado num lugar muito quadrado, numa formalidade que não tem necessidade, num rebuscar de linguagem que ninguém entende o que a pessoa está falando. E aí eu não consigo fazer o que eu amo, que é ajudar as pessoas. Sim. Quer usar o teu conhecimento para ajudar. Então é isso, muito obrigada. Ai, foi ótimo. Foi ótimo. Foi maravilhoso. Os fofuchos para conhecer, para falar tchau pro povo, porque eu adoro mostrar meus filhos. Sim. Mia, Léo, vem aqui. Vem dar tchau pra eles. Vem dar tchau. Vem, filha. Vem, microfone. Vem aqui no microfone. Eles estão ali, acabaram com a Jujuba, acabaram. Aqui, ó, a cara de sono. Ó, fala tchau. Aqui. Bye. Vem, mamãe, fala tchau. Fala tchau. Ela é risonha. Fala tchau. Tchau. Que amor. Que amor. Tem como, né? Tipo, isso faz toda a diferença. Faz por eles também, né? Eu tô com saudade do meu. Obrigada. Obrigada a você, foi uma honra, foi muito legal mesmo. Tirou muita dúvida. As dúvidas, na verdade, não acabam nunca, né? Isso é pra sempre. Então, ó, entrem lá no Instagram dela, tem várias coisas, várias dicas e tudo mais. Tem as lives, tem tudo. Tem as lives, acompanhem ela toda quarta-feira. A Andréia tá realmente comprometida em ajudar o pessoal. Ai, que delícia. Precisamos de mais pessoas assim. Né? Isso é uma realidade. É verdade. Então foi isso, gente. Vambora? Fala nossos arrobas. Nossos arrobas de novo. O arroba Elas no Cast. O meu pessoal, Gabriela Sorgon. O da Bruna, o Brubed. E o da Andréia Andrade, Law Firm. É isso. Foi maravilhoso. Uma ótima semana pra vocês, gente. Se vê no próximo episódio. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.